Ela tinha apenas 18 anos e foi forçada a se casar com um duque de 78 anos. Uma noite de 1815, uma garota de 18 anos descobre que será entregue a um homem de 78 em troca de dinheiro. Sua única escolha é entre a ruína completa de sua família ou sacrificar sua juventude. O que você faria? Como encontraria força quando tudo parece perdido? Esta história vai levá-lo pelos corredores de Silvermere Manor, onde cada tapeçaria guarda segredos, cada silêncio carrega significados profundos e onde o improvável acontece. Da transação mais fria nasce a mais pura das transformações. De onde você está nos assistindo neste momento? Escreva nos comentários sua cidade e país. Adoro saber que nossas histórias atravessam oceanos e conectam corações ao redor do mundo. E se você aprecia narrativas que tocam a alma, que nos fazem refletir sobre coragem, redenção e o poder transformador do respeito mútuo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Cada gesto de apoio permite que continuemos trazendo estas histórias esquecidas de volta à vida. Westmorley, Inglaterra, primavera de 1815. A Inglaterra celebrava. As guerras napoleônicas haviam finalmente terminado e Wellington era aclamado herói em cada esquina. Mas nem toda a família compartilhava da alegria nacional. Algumas afundavam em silêncio, engolidas por vícios e dívidas invisíveis à sociedade que brindava a paz recém-conquistada. A chuva martelava as vidraças da pequena biblioteca dos Hartley como dedos impacientes exigindo entrada. Eleanor observava as gotas escorrerem, traçando caminhos aleatórios pelo vidro embaçado, e pensava em como sua vida se parecia com aquilo, um deslizar sem controle, seguindo a gravidade, incapaz de escolher o próprio curso. O cheiro de mofo impregnava o cômodo. Não havia mais dinheiro para lenha suficiente, e a umidade de março invadia cada canto da casa que um dia fora respeitável. As estantes, antes repletas de volumes encadernados em couro, exibiam agora espaços vazios como dentes perdidos. Seu pai havia vendido os livros mais valiosos primeiro, os de filosofia, depois os de poesia, finalmente os de história. Restavam apenas romances sentimentais que ninguém compraria e alguns tratados agrícolas desatualizados. Eleanor puxou o xale puído sobre os ombros. Tinha 18 anos e aprendera a reconhecer os sinais. O ranger específico das tábuas do corredor quando seu pai cambaleava, o cheiro azedo de conhaque barato precedendo sua entrada, o tom de voz que oscilava entre falsa jovialidade e crueldade súbita. Ele entrou sem bater. Richard Hartley já fora um homem bonito. Eleanor guardava memórias nebulosas de um pai que a erguia nos braços, que ria, que parecia sólido como carvalho. Agora, aos 47 anos, era uma caricatura cruel de si mesmo. O rosto inchado e avermelhado, os olhos injetados, as mãos tremendo ligeiramente. Mas eram os olhos que mais a assustavam naquela tarde. Não havia neles a nebulosa embriaguez de costume, mas uma clareza calculista que fazia seu estômago contrair. Eleanor, ele fechou a porta com cuidado estudado. Precisamos conversar. Ela não respondeu. Aprendera que silêncio era armadura. Recebi uma proposta muito generosa. Richard sentou-se na poltrona que um dia pertencera ao avô de Eleanor, e ela notou como o estofado rasgado deixava escapar tufos de enchimento. Lord Henry Ashworth, o Duque de Silvermere, pediu sua mão em casamento. O mundo tilintou suavemente, como cristal prestes a se estilhaçar. Eleanor conhecia o nome. Todos conheciam. A família Ashworth era antiga e respeitada, proprietária de terras que se estendiam por 3 condados. Mas Lord Henry... Ele tem 78 anos, ela sussurrou. 78 anos e uma fortuna considerável. Richard inclinou-se para a frente e Eleanor recuou instintivamente. Ele viu você no baile de verão em Londres ano passado. Ficou impressionado com sua bondade. Ela se lembrava vagamente. Uma senhora idosa, Lady Harwick, esquecida num canto do salão, e Eleanor passando uma hora conversando com ela porque ninguém mais o fazia. Um gesto simples, nascido de compaixão genuína. E alguém observara. Ele está doente, Eleanor. Não viverá muito. A voz de seu pai era suave agora, sedutora. 1 ano, talvez 2. E então você será uma jovem viúva rica,
livre para escolher seu próprio caminho. E a família? Ela forçou as palavras através da garganta apertada. O que ganhamos? Porque sabia, como sabia, que não se tratava dela. Nunca se tratara. 15.000 libras. Richard não teve a decência de parecer envergonhado. Suficiente para quitar todas as dívidas, restaurar nossa posição, dar a Charlotte e Grace o futuro que merecem, suas irmãs. Charlotte, com 12 anos e olhos ainda cheios de esperança. Grace, apenas 7, que ainda não entendia completamente por que não tinham mais aulas de música, porque o vestido de inverno estava remendado, porque a mãe chorava baixinho quando pensava que ninguém ouvia. Eu tenho escolha? Eleanor perguntou, embora conhecesse a resposta. Todos temos escolhas, filha. Richard levantou-se, aproximou-se. Você pode escolher salvar esta família, ou pode escolher nos ver na sarjeta, com sua mãe fazendo trabalhos de costura por uns míseros shillings e suas irmãs. Ele deixou a ameaça suspensa no ar úmido. Eleanor fechou os olhos. Viu sua mãe, Sarah, outrora vibrante, e agora apenas uma sombra silenciosa deslizando pelos corredores. Viu Charlotte, cujos livros de estudo haviam sido vendidos. Viu Grace, que não entendia por que não podia mais ter bonecas novas. Quando? Sua voz soou oca aos próprios ouvidos. O casamento será em 3 semanas. Você se mudará para Silvermere Manor amanhã. Amanhã? Ela abriu os olhos, sentindo o pânico subir. Mas, amanhã... Richard agarrou seu braço com força dolorosa. E você será a esposa perfeita, Eleanor. Grata, obediente. Porque se arruinar isto, se sua imprudência destruir este arranjo, juro por Deus. Ele levantou a mão e Eleanor viu pela primeira vez o que ele era capaz. Viu nos olhos dele a disposição de usar força, de garantir sua cooperação a qualquer custo. A bofetada explodiu em sua face como o estouro do trovão que sacudira a casa segundos antes. Eleanor cambaleou, sentindo o gosto metálico de sangue onde os dentes cortaram a parte interna da bochecha. Lágrimas arderam em seus olhos, não de dor física, mas da destruição final de qualquer ilusão sobre o homem que um dia fora seu pai. Entendeu? Richard perguntou calmamente, como se estivesse discutindo o tempo. Eleanor assentiu, uma mão na face latejante. Quando ele saiu, ela permaneceu imóvel, ouvindo a chuva. Pensou em correr, mas para onde? Uma mulher solteira, sem dinheiro, sem conexões. Pensou em recusar. Mas então o que aconteceria com sua mãe, com suas irmãs? Lentamente, Eleanor caminhou até a janela. Do lado de fora, através da cortina de chuva, podia ver os jardins descuidados, as roseiras que ninguém mais podava. A primavera insistia em chegar, indiferente à tragédia humana. As primeiras folhas brotavam teimosamente nos galhos nus. Amanhã, pensou, amanhã me tornarei mercadoria. Terei um preço e esse preço será pago. Mas algo profundo dentro dela, algo que nem o desespero nem o medo conseguiam apagar completamente, sussurrou uma promessa. Não serei apenas o que me fazem ser. Encontrarei uma maneira de ser mais. A chuva continuou. Eleanor permaneceu na janela até o crepúsculo engolir os jardins, até que não houvesse diferença entre o céu e a terra, tudo fundido em um cinza indistinto. E em algum lugar, a muitas milhas dali, em um manor de pedra às margens de um lago prateado, um duque idoso olhava pela janela de seu escritório e pensava em bondade, em segundas chances e em como às vezes era preciso fazer o impensável para criar possibilidades de redenção. Carruagem chegou exatamente às 3 da tarde seguinte, negra e lustrosa como asa de corvo, com o brasão ducal entalhado nas portas, um leão rampante sobre campo de prata. Eleanor observou da janela do quarto, enquanto 2 lacaios em libré impecável desciam e abriam a portinhola. Seu baú já estava pronto, uma coleção patética de pertences que cabia em um único recipiente. 3 vestidos remendados, roupa de baixo gasta, as poucas joias que restavam, todas de valor sentimental, não monetário, um livro de poesia que fora de sua avó, uma miniatura de suas irmãs. Não era preciso muito para embalar uma vida que já fora esvaziada. Quando Lord Henry Ashworth emergiu da carruagem, Eleanor sentiu seu coração apertar, não de medo romântico, mas de uma compreensão sombria da realidade. Ele era muito, muito velho, mas havia dignidade em como se movia. Alto, magro como salgueiro no inverno,
vestido com elegância discreta. Os cabelos completamente brancos estavam penteados para trás, revelando um rosto que um dia fora belo e agora era simplesmente aristocrático, ossos proeminentes, pele marcada pelo tempo como pergaminho antigo, mas olhos... os olhos eram diferentes. Cinza azulados como céu de tempestade, e neles havia uma vivacidade que desmentiu os anos. Eleanor desceu as escadas. Sua mãe estava na entrada, as mãos entrelaçadas, os olhos vermelhos de choro noturno. Charlotte e Grace haviam sido mantidas fora de vista. Talvez fosse melhor assim. Seu pai estava lá, é claro, com um sorriso oleoso colado no rosto. Milord, Richard fez uma reverência exagerada. É uma honra recebê-lo em nossa humilde casa. Henry mal olhou para ele. Seus olhos foram direto para Eleanor, descendo os últimos degraus com a cabeça erguida. Ela usava seu melhor vestido. Azul desbotado, colo alto, mangas compridas. Nada de especial, mas mantinha a postura ereta, os ombros para trás, porque se seria vendida, ao menos seria vendida com dignidade. Lady Eleanor. A voz de Henry era surpreendentemente forte, educada, com sotaque das classes superiores polido por décadas de privilégio. Ele estendeu a mão. Ela a pegou. A pele dele era seca, fina como papel de seda, mas o aperto era firme. Milord. Eles se mediram em silêncio. Eleanor esperava ver luxúria, expectativa, alguma forma de satisfação predatória nos olhos dele. Em vez disso, viu curiosidade, avaliação e algo que poderia ser, estranhamente, respeito. Gostaria de conversar em particular? Henry perguntou. Sem testemunhas? Richard começou a protestar, mas Henry ergueu uma mão imperativa. Privacidade, Sr. Hartley. Garanto que suas preocupações financeiras serão atendidas independentemente. Foi dito com cortesia absoluta, mas Eleanor notou o desdém sutil, a forma como Henry não escondia completamente sua repulsa por seu pai. Algo dentro dela despertou. Surpresa, talvez. Alívio. Eles foram para a biblioteca arruinada. Henry caminhou lentamente, usando uma bengala de ébano com castão de prata, mas não como apoio, mas como acessório. Quando a porta se fechou, ele foi direto ao ponto. Imagino que tenha muitas perguntas. Eleanor decidiu pela honestidade. Afinal, o que tinha a perder? Porque eu? Direta. Excelente. Henry sentou-se cuidadosamente. Porque no verão passado, num baile onde todos se exibiam como pavões, você passou 1 hora com Lady Harwick, que estava sozinha e esquecida. Você não fez aquilo esperando ser vista. Fez porque era correto. Isso vale 15.000 libras? Os olhos dele cintilaram com algo que poderia ser diversão. Franqueza incomum para uma jovem sendo oferecida como mercadoria. Seu pai a ensinou a dissimular? Meu pai me ensinou que já não tenho nada a perder. Então permita-me oferecer-lhe algo. Henry tirou do bolso interno um documento dobrado. O contrato de casamento. Foi preparado por advogados em Londres. Protege seus interesses de forma incomum. Eleanor pegou o papel. Começou a ler. A linguagem legal era densa, mas alguns pontos saltavam. Dote generoso pago antes do casamento, propriedades específicas designadas a ela, rendas anuais substanciais, provisões para viuvez extraordinariamente generosas. Isso é... Ela levantou os olhos. Isso é muito mais do que o esperado. Tenho razões específicas. Henry inclinou-se para a frente. Eleanor Hartley, serei franco porque respeito sua inteligência. Estou morrendo. Insuficiência cardíaca grave. Tenho, na melhor das hipóteses, 1 ano. Este casamento não é sobre companheirismo romântico ou herdeiros. É sobre garantir que minhas propriedades pessoais, distintas do título ducal, sejam herdadas por alguém que as usará com sabedoria e bondade. O chão parecia se mover sob os pés de Eleanor. Mas por que não um parente? Por que não? Tentei. Múltiplas vezes tentei adotar, estabelecer herdeiros. Fui bloqueado em cada instância pela família de minha falecida esposa, por primos gananciosos, por leis arcaicas. Havia amargura em sua voz agora. Um casamento, porém, é incontestável. E se casar-me com alguém que necessita desesperadamente e que demonstrou caráter genuíno, talvez possa fazer algo correto antes de morrer. Então sou caridade. Não havia julgamento em sua voz, apenas compreensão. É uma transação, Henry corrigiu. Mas pode ser uma transação com honra de ambos os lados.
Você me dará companhia durante meus últimos meses. Conversará comigo, caminhará comigo nos jardins, ajudará a administrar as propriedades. Em troca, herdará riqueza suficiente para garantir que nunca mais dependa da crueldade de homens como seu pai. Eleanor olhou pela janela. Um vento primaveril sacudia as árvores, carregando as primeiras pétalas de cerejeira como neve delicada. E se eu recusar? Então ordenarei à carruagem que parta, e seu pai receberá apenas 1000 libras pela minha inconveniência. Henry pausou. Mas ambos sabemos que você não recusará, porque vi em seus olhos quando desceu aquelas escadas. Você faria qualquer coisa para proteger sua mãe e irmãs. Era verdade. Eleanor sentiu lágrimas ardendo, mas não as deixou cair. 3 semanas, disse ela calmamente. 3 semanas até me tornar sua esposa. O que acontece entre agora e então? Você virá para Silvermere Manor hoje. Terá seu próprio conjunto de aposentos, privacidade completa, uma dama de companhia adequada, aprenderá sobre a propriedade, conhecerá as pessoas que servirão você. E, se em algum momento decidir que não consegue suportar isto, bem, cruzaremos essa ponte se chegarmos a ela. Eleanor olhou o documento novamente. As palavras embaralhavam-se, mas uma coisa era cristalina. Este homem, este duque moribundo, estava oferecendo-lhe não apenas dinheiro, mas possibilidade. Um futuro além do pesadelo presente. Quando partimos? Ela perguntou. Henry sorriu. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto austero em algo quase caloroso. Imediatamente se estiver pronta. Estou. A despedida foi rápida e dolorosa. Sua mãe a abraçou com força desesperada, sussurrando perdões que Eleanor não conseguia processar. Charlotte e Grace foram trazidas para um beijo rápido. Grace chorando sem entender completamente. Charlotte com olhos secos e duros, já compreendendo demais. Quando a carruagem partiu, Eleanor não olhou para trás. Manteve os olhos fixos adiante, em direção ao desconhecido, sentindo cada solavanco da estrada como um passo definitivo para longe do que fora e em direção ao que seria. Lord Henry, sentado à sua frente, observava-a em silêncio. E se Eleanor tivesse olhado, teria visto em seus olhos não triunfo, não posse, mas algo inesperadamente gentil, quase paternal. Deixe-me fazer isto corretamente, Henry pensou. Deixe que esta última ação seja algo de que Caroline não se envergonharia. O sol começou a se pôr quando deixaram Westmorley para trás, tingindo as nuvens de rosa e dourado. E por um momento, apenas um momento fugaz, Eleanor permitiu-se imaginar que talvez, apenas talvez, pudesse haver algo além de sobrevivência esperando por ela. Aquela esperança frágil seria testada das formas mais improváveis nos dias vindouros. A propriedade revelou-se gradualmente à medida que a carruagem percorria a alameda de olmos centenários. Primeiro, os portões de ferro forjado com o brasão ducal. Depois os jardins formais mesmo sob a luz crepuscular, exibindo geometria perfeita. Canteiros de tulipas em formação militar, sebes aparadas com precisão cirúrgica, fontes de mármore onde ninfas congeladas derramavam água eternamente. E então, emergindo da paisagem como navio de pedra ancorado em mar de gramíneas verdes, Silvermere Manor. Eleanor prendeu a respiração. Não era meramente grande, era imponente. Arquitetura paladiana com toques góticos. 3 andares de pedra calcária creme. Janelas em arco apontando para o céu como dedos em oração. Torres em cada canto, telhado de ardósia refletindo os últimos raios solares. E atrás, estendendo-se até onde a vista alcançava, o lago que dava nome à propriedade, uma extensão de água prata escura, pontilhada por cisnes brancos que deslizavam como fantasmas. 300 anos de história, Lord Henry comentou suavemente seguindo seu olhar. Construída por meu tetravô após a restauração. Sobreviveu à guerra civil, às pestes, a incontáveis escândalos familiares. Ainda estará aqui muito depois que eu partir. A carruagem parou em frente à entrada principal, onde degraus de mármore levavam a portas duplas de carvalho entalhadas com cenas de caça. Lacaios surgiram como mágica, perfeitamente sincronizados, rostos cuidadosamente inexpressivos. Mas Eleanor captou os olhares furtivos, os sussurros mal disfarçados. Sabia o que diziam. A nova duquesa, uma menina, quase jovem o suficiente para ser bisneta dele. Que vergonha, que escândalo.
Ergueu o queixo, descendeu da carruagem com toda a graça que conseguiu reunir. Se seria julgada, ao menos seria julgada como alguém que não se curvaria. O hall de entrada era magnífico e intimidador em igual medida. Piso de mármore preto e branco em padrão de xadrez, escadaria dupla curvando-se para o segundo andar, lustres de cristal capturando e multiplicando a luz de velas, tapeçarias flamengas nas paredes, retratando cenas mitológicas. O teto era afrescado, deuses olímpicos observando mortais com indiferença eterna. E no centro, esperando com postura militar, uma mulher de aproximadamente 60 anos. Alta, esbelta, vestida de cinza escuro, cabelos prateados presos em coque severo, olhos castanho claros avaliaram Eleanor, com a precisão de um general inspecionando tropas. Lady Victoria Ashworth, Lord Henry fez as apresentações. Minha cunhada, Victoria, Lady Eleanor Hartley, minha noiva. Victoria fez uma reverência mínima, cortês, mas sem calor. Lady Eleanor, bem-vinda a Silvermere. A voz era culta, controlada, revelando absolutamente nada sobre o que pensava. Lady Victoria. Eleanor devolveu a reverência. Um silêncio tenso se desenrolou. Então Victoria gesticulou para uma criada jovem que aguardava nas sombras. Marta a levará aos seus aposentos. Jantar será servido às 8. Henry gosta de pontualidade. Naturalmente. Eleanor manteve a voz neutra. Seguiu Marta a escada acima, consciente de que todos os olhos a acompanhavam. O corredor do segundo andar se estendia interminavelmente, ladeado por portas de carvalho, pontuado por janelas altas que já mostravam apenas escuridão. Retratos familiares a observavam das paredes, gerações de Ashworths com narizes aristocráticos e expressões altivas. Aqui, milady. Marta abriu uma porta dupla. Os aposentos tiraram seu fôlego novamente. Sala de estar privativa decorada em tons de azul e creme, mobiliário delicado de mogno e cetim, lareira já acesa, enchendo o ambiente de calor e aroma de madeira de macieira. Através de uma porta à esquerda, vislumbrou-se um quarto com cama de dossel grande o suficiente para 4 pessoas. À direita, um toucador equipado com espelhos e frascos de vidro lapidado. Seu baú já está sendo desembalado, milady, Marta disse, voz gentil. Haverá água quente trazida para banho em meia hora. Tem sino aqui e aqui. Indicou cordões de seda bordô. Para chamar assistência. Precisa de algo mais? Não. Obrigada, Marta. Quando ficou sozinha, Eleanor caminhou lentamente pelo espaço. Tocou as cortinas de veludo, testou a maciez da poltrona estofada, examinou os livros cuidadosamente arranjados na estante, Byron, Wordsworth, Jane Austen. Alguém escolhera com atenção. Foi até a janela. Lá fora, os jardins se fundiam com a escuridão, mas podia ver o lago prateado sob a lua nascente. Era belo, era irreal, era uma prisão dourada. Eleanor apoiou a testa no vidro frio e, pela primeira vez desde que a carruagem partira de sua casa, permitiu-se sentir o peso completo do que havia acontecido. Vendera-se. Concordara em tornar-se esposa de um homem próximo à morte, em troca de dinheiro para uma família que a usara como moeda de troca. Mas enquanto lágrimas silenciosas escorriam por suas faces, outra parte dela, aquela parte teimosa que se recusara a quebrar, mesmo sob a bofetada de seu pai, sussurrava: você está viva, você está aqui, e enquanto respira, pode encontrar maneiras de viver com dignidade. Uma batida suave na porta. Entre. Era uma criada diferente, carregando jarras de água fumegante. Para seu banho, milady. Lady Victoria também pediu que a informasse. Haverá conversação após o jantar. Ela deseja estabelecer expectativas. Claro que desejava. Eleanor imaginava perfeitamente que tipo de expectativas seriam estabelecidas. O banho foi um luxo que não experimentava há meses. Água realmente quente, sabonete perfumado com lavanda, toalhas macias e grossas. Depois vestiu o melhor dos 3 vestidos. Verde floresta com renda discreta no decote. Inadequado para jantar ducal, mas era tudo o que tinha. Quando desceu às 8 em ponto, guiada por um lacaio silencioso, encontrou Henry e Victoria já na sala de jantar. O cômodo era formidável. Mesa de carvalho para 30 pessoas. Embora apenas 3 lugares estivessem postos em uma extremidade. Prataria reluzindo sob luz de candelabros. Porcelana tão fina que a luz atravessava. O jantar foi uma provação civilizada.
5 pratos servidos com precisão coreografada, conversação mínima e meticulosamente educada. Victoria perguntou sobre sua educação limitada, seus talentos poucos, suas expectativas, nenhuma que pudesse verbalizar honestamente. Henry comeu pouco, Eleanor notou. Empurrava a comida pelo prato, bebericava vinho tinto, tossia discretamente em guardanapo de linho. Estava cansado, linhas profundas em volta dos olhos, palidez sob a pele aristocrática. Após o jantar, no salão azul, Victoria orquestrou a conversação prometida. Lady Eleanor, começou sentando-se ereta como espada desembainhada. Compreendo que as circunstâncias deste casamento são incomuns, mas compreenda isto, enquanto estiver sob este teto, representará o nome Ashworth. Comportamento impróprio, escândalo de qualquer tipo não será tolerado. Entendo, Lady Victoria. Há regras. Jantares formais com Henry todas as noites. Ele valoriza a companhia durante refeições. Chás vespertinos comigo às 4 da tarde. Usaremos esse tempo para instruí-la em comportamento apropriado. Manhãs serão dedicadas a estudos na biblioteca. Henry insiste que você aprenda sobre a propriedade. Discrição absoluta é esperada, especialmente antes do casamento. Nenhuma correspondência sem supervisão. Nenhuma visita à vila sem acompanhante apropriado. Eleanor escutava, sentindo as paredes se fecharem. E após o casamento? Ela se atreveu a perguntar. Victoria e Henry trocaram olhares. Após o casamento, Henry disse suavemente, você será duquesa de Silvermere. Terá responsabilidades correspondentes ao título, mas também liberdades que discutiremos privadamente. Havia algo não dito ali, algo que fazia Victoria franzir os lábios com desaprovação, mas ela não elaborou. Às 10 horas, Eleanor foi dispensada. Subiu as escadas sentindo o peso de 200 anos de tradição pressionando seus ombros. Em seus aposentos encontrou camisola de linho fino já colocada sobre a cama, fogo reabastecido, cortinas fechadas. Deitou-se na cama enorme, olhando as sombras dançarem no teto. Pensou em Charlotte e Grace. Esperava que estivessem dormindo em paz. Pensou em sua mãe. Pensou na vida que deixara para trás e no futuro impossível de imaginar que se estendia adiante, mas não conseguiu dormir. Em algum lugar da vastidão de Silvermere Manor, um relógio batia as horas, marcando o tempo que separava Eleanor Hartley da menina que fora e da duquesa de Silvermere que seria forçada a se tornar. E em aposentos no andar abaixo, Lord Henry Ashworth olhava um retrato de sua falecida esposa Caroline e murmurava, espero que aprove, minha querida. Espero que isto seja sabedoria e não loucura. O retrato não respondeu, mas o luar tocava o rosto pintado de tal forma que parecia quase sorrir. Eleanor acordou com luz pálida de manhã precoce, invadindo através das cortinas. Por um momento desorientado, não soube onde estava. Então a memória caiu como água fria. Silvermere, o casamento, sua nova vida. Levantou-se, vestiu-se sem assistência. Chamaria criadas apenas quando necessário. Precisava manter algum senso de independência. E desceu para o café da manhã às 7, conforme instruída. O salão de café estava vazio, exceto por comida disposta em aquecedores de prata. Eleanor serviu-se modestamente, torradas, geleia, chá. Sentou-se perto da janela que dava para os jardins. Orvalho cobria tudo, transformando as gramíneas em mar de diamantes. Estava perdida em pensamentos quando a porta se escancarou com violência suficiente para fazê-la derrubar chá. Um homem irrompeu no cômodo como tempestade personificada, alto, facilmente acima de 6 pés, largo de ombros, vestindo roupas de montaria que sugeriam que acabara de chegar. Cabelos castanho escuros despenteados pelo vento, uma cicatriz fina cortando a sobrancelha esquerda, olhos cinza azulados idênticos aos de Lord Henry, mas queimando com fúria que o duque idoso jamais exibira. Ele parou ao vê-la, e Eleanor sentiu o choque de seu escrutínio como um impacto físico. Você. A palavra era acusação. Você é Eleanor Hartley. Não era pergunta. Eleanor levantou-se lentamente, forçando-se a manter contato visual. E você é? Dr. Alexander Ashworth. Ele cuspiu o nome como se estivesse contaminado. Sobrinho de Lord Henry. Aparentemente o único membro desta família que não foi informado sobre este negócio obsceno. Negócio.
Eleanor repetiu a palavra, sentindo raiva subir. Bem-vinda, poderosa. É uma descrição adequada. Ao menos você não tenta disfarçar. Alexander aproximou-se e Eleanor se forçou a não recuar. Ele cheirava a cavalo e estrada, suor e couro. Quando recebi a carta de Victoria ontem, pensei que fosse algum tipo de brincadeira cruel. Meu tio, um homem de honor, de princípios, casando-se com uma menina jovem o suficiente para ser sua bisneta. Tenho 18 anos. Sou perfeitamente legal. Legal. Alexander riu, um som áspero. Legal não é o mesmo que moral. Diga-me, Lady Eleanor, quanto tempo levou para você seduzi-lo? Que mentiras você contou? Que promessas fez? O sangue de Eleanor ferveu. Você não sabe nada sobre... Sei o suficiente. Sei que há meses você deve estar correspondendo-se com ele, envenenando sua mente contra a família, fazendo-o acreditar. Ele parou, respirando pesadamente. Meu tio serviu este país, esta família, por 7 décadas. E agora, quando está vulnerável e doente, você se aproveita. A bofetada ressoou pelo salão como disparo de pistola. A mão de Eleanor ardia. O rosto de Alexander virou bruscamente para o lado, marca vermelha surgindo na pele clara. Silêncio absoluto. Então Alexander virou-se de volta lentamente, olhos perigosamente estreitos. Você ousa... Ousar? A voz de Eleanor tremia, mas era de fúria, não medo. Você entra aqui fazendo acusações, insultos, sem saber absolutamente nada sobre mim ou minha situação. Chama-me de sedutora, manipuladora, mentirosa, e espera que eu fique quieta e aceite? Você é todas essas coisas. Uma caçadora de fortunas que... Fui vendida, Eleanor gritou, e as palavras ecoaram pelo salão magnífico. Vendida por um pai desesperado e bêbado para quitar dívidas de jogo. Nunca vi Lord Henry antes de 3 dias atrás. Nunca troquei uma única carta, uma única palavra com ele. Ele me viu uma vez, num baile onde mostrei bondade básica a uma senhora idosa. Isso é toda a base desta transação obscena que você tanto despreza. Alexander piscou, claramente não esperando aquilo. Você espera que eu acredite. Não me importa se você acredita. Eleanor sentiu lágrimas ardendo, mas as forçou de volta. Mas antes de me julgar, Dr. Ashworth, considere que talvez, apenas talvez, eu seja tão vítima quanto você imagina seu tio ser. A diferença é que ele escolheu isto. Eu não tive escolha alguma. Ela passou por ele dirigindo-se à porta. Para onde você... Para qualquer lugar longe de você. Não terminei de... Eu terminei. Eleanor virou-se na porta. E para seu governo, seu tio não está sendo manipulado. Ele está morrendo. Insuficiência cardíaca, caso seu conhecimento médico lhe sirva de algo. Este casamento é ideia dele, não minha. Se você deseja culpar alguém, comece consigo mesmo por estar tão ausente que ele sentiu necessidade de buscar companhia em uma estranha. Saiu antes que ele pudesse responder, coração batendo violentamente, mãos tremendo. Apenas no corredor deserto permitiu-se parar, apoiar-se contra a parede, respirar. Ela odiava isto. Odiava ser julgada, odiava ser incompreendida, odiava a humilhação de ter que defender escolhas que nunca realmente fizera. Mas algo mais acontecera naquele confronto. Pela primeira vez desde que concordara com o casamento, Eleanor sentira poder. Mesmo que fosse apenas o poder de responder, de defender-se, de se recusar a ser diminuída. Era algo. Era um começo. No salão de café, Alexander permaneceu imóvel, tocando o rosto onde a bofetada ainda ardia. Lentamente, sentou-se pesadamente numa cadeira. O que acabara de fazer? Chegara a Silvermere numa cavalgada furiosa, pronto para salvar seu tio amado de uma aventureira. Tinha tudo imaginado. A jovem sedutora, linda e cruel, tecendo encantamentos em torno de um velho solitário. Em vez disso, encontrara... o quê? Uma menina assustada, disfarçada de mulher furiosa. Olhos que queimavam com raiva, mas também com algo perigosamente próximo ao desespero. Uma franqueza brutal que nenhuma dissimuladora exibiria. Fui vendida. As palavras ecoavam. Maldição! Alexander sussurrou para o salão vazio. Talvez tivesse acabado de cometer um erro terrível. As 3 semanas antes do casamento passaram em uma névoa estranha, meio sonho, meio pesadelo. Eleanor nunca mais viu Alexander. Ele partira na mesma noite do confronto, deixando apenas uma nota seca para Henry sobre
assuntos urgentes em Londres. Os dias estabeleceram ritmo próprio. Manhãs na biblioteca, onde Eleanor devorava livros sobre administração de propriedades, leis de herança, investimentos financeiros. Henry frequentemente se juntava a ela, ensinando pacientemente, tratando-a não como criança, mas como pupila capaz. Você tem mente aguçada, ele comentou certa vez, observando-a resolver um problema contábil complexo. Mal consegue disfarçar seu prazer quando domina conceito novo. Eleanor corou. Nunca tive oportunidade de estudar adequadamente. Meu pai considerava a educação feminina desnecessária. Seu pai é tolo. Henry fechou o livro razão. Inteligência desperdiçada é crime contra o potencial humano. Caroline, minha falecida esposa, era a pessoa mais brilhante que conheci. Gerenciava esta propriedade melhor que qualquer mordomo. Você me lembra dela, sabia? Eu? Eleanor estava genuinamente surpresa. A forma como você encara desafios, sem medo, mas com respeito saudável pela complexidade. Ele pausou. Caroline teria gostado de você. Eram momentos assim que confundiam Eleanor. Henry não era monstro, não era predador. Era um homem velho, cansado, profundamente solitário, tentando fazer algo correto de forma tortuosa. As tardes com Lady Victoria eram menos agradáveis, mas educacionais de outra forma. A cunhada de Henry ensinava a etiqueta implacavelmente. Que garfo usar, como sentar, como conversar sem dizer nada substancial, como descer escadas sem tropeçar em saias volumosas. Você será observada constantemente, Victoria avisou. Sociedade estará esperando que você tropeça. Não lhes dê satisfação. Por que você ajuda? Eleanor perguntou uma tarde. Você claramente desaprova este casamento. Victoria pausou no ato de servir chá. Desaprovo a situação, não desaprovo você. Ela encontrou os olhos de Eleanor. Henry está fazendo algo que considera nobre, salvando uma jovem de circunstâncias terríveis. Se ele deve fazê-lo através de casamento, bem, ao menos posso garantir que você não seja despedaçada pela sociedade no processo. Era, Eleanor percebeu, uma forma estranha de bondade. Os jantares com Henry tornaram-se momentos que quase apreciava. Ele contava histórias de sua juventude, das guerras napoleônicas onde perdera amigos, de como conhecera Caroline, um piquenique onde ela corrigiu sua análise política e ele se apaixonou instantaneamente. 40 anos, ele disse uma noite, voz distante. 40 anos de casamento feliz. Quando ela morreu, parte de mim morreu também. Vaguei por 7 anos esperando reunir-me com ela. Ele olhou Eleanor. E então o vi naquele baile, sendo gentil sem público, sem recompensa esperada. E pensei, talvez possa fazer uma última coisa boa antes de partir. Eleanor não sabia como responder. Então apenas estendeu a mão através da mesa, tocou a dele brevemente. Henry sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Você fará algo notável com esta vida, Eleanor Hartley. Tenho certeza disso. 15 de junho de 1815, chegou sob céus obstinadamente cinzentos, como se o próprio tempo desaprovasse. A cerimônia seria na capela de St. Michael, na propriedade, um edifício de pedra com 400 anos, pequeno e íntimo. Apenas 20 convidados foram convidados. Eleanor esperava sua família, mas uma carta chegara 3 dias antes. Seu pai levara o dinheiro adiantado e fugira para Londres, levando a família consigo. Não compareceriam. Eleanor leu a carta de sua mãe, cheia de desculpas, explicações, súplicas por perdão, e sentiu algo endurecer dentro dela. Muito bem, faria isto sozinha. Lady Victoria ajudou-a a vestir-se. O vestido era simples, mas esquisito. Seda cor de marfim, cintura império, manga longa, renda delicada na gola e punhos. Nenhuma joia, exceto pérolas simples. Cabelos presos em coque frouxo, com alguns cachos emoldurando o rosto. Você está linda, Victoria disse, e pela primeira vez soou genuinamente calorosa. Henry ficará bem tão próximo de impressionado quanto homens velhos ficam. A caminhada até a capela foi curta, mas pareceu durar eternamente. Convidados, principalmente família distante, vizinhos obrigados socialmente a comparecer, sussurraram quando Eleanor entrou. Ela manteve cabeça erguida, olhos fixos no altar. Henry esperava lá, vestido formalmente, apoiado na bengala. Quando viu Eleanor, algo passou por seu rosto. Não desejo.
mas algo mais suave. Aprovação, talvez. Tristeza também por tudo que aquele momento representava. O vigário conduziu a cerimônia com eficiência desconfortável. As palavras soaram ocas. Para ter e segurar. Eu não te tenho. Você não me tem. Somos acordos legais em forma humana. Na saúde e na doença, você está doente. Eu sou a cura ou o veneno, não sei qual. Até que a morte nos separe. A morte já está aqui, esperando nos jardins, paciente. Quando chegou o momento, Henry colocou o anel de ouro em seu dedo. Simples, sem ornamentação, pesado. Eleanor fez o mesmo, suas mãos tremendo levemente. Eu os declaro marido e mulher. Nenhum beijo. Henry apenas pegou sua mão, apertou-a gentilmente. O café da manhã de casamento em Silvermere foi affair tenso. Conversas educadas, congratulações falsas, olhares especulativos. Eleanor sentou-se à mesa principal ao lado de Henry, sorrindo até sua mandíbula doer, respondendo perguntas banais com respostas banais. Do outro lado do salão, quase escondido em uma alcova, ela viu uma figura familiar, Alexander. Ele viera, não para a cerimônia, chegara depois, mas estava aqui agora, vestido formalmente, cabelos penteados para trás, expressão cuidadosamente neutra. Quando seus olhos encontraram os de Eleanor, ele não desviou, apenas observou com algo que poderia ser avaliação, ou talvez arrependimento. Eleanor desviou o olhar primeiro. Quando os convidados finalmente partiram, Eleanor sentiu-se exausta até os ossos. Victoria levou-a de volta aos seus aposentos, agora oficialmente os aposentos da duquesa. Descanse, Victoria instruiu. Henry pediu para você jantar com ele às 8, privadamente, em seus aposentos. O estômago de Eleanor apertou com apreensão. Seus aposentos? Victoria leu sua expressão e algo como simpatia cruzou seu rosto geralmente severo. Henry não é monstro, criança. Confie nisto, se em nada mais. Às 8 em ponto, Eleanor bateu na porta dos aposentos ducais. O corredor estava silencioso, velas lançando sombras dançantes. Seu coração batia irregularmente. Entre. Os aposentos eram masculinos e confortáveis. Mobiliário de couro escuro, estantes repletas de livros, lareira crepitando. Henry estava sentado em poltrona perto do fogo, 2 taças de cristal e garrafa de conhaque sobre a mesa lateral. Ah, Eleanor, duquesa de Silvermere. Ele sorriu levemente. Nunca me acostumarei com como esse título soa aplicado a você. Sente-se, por favor. Ela sentou-se na poltrona oposta, aceitando a taça de conhaque que ele ofereceu. O líquido âmbar queimou descendo, mas trouxe calor bem-vindo. Imagino que esteja apreensiva, Henry disse calmamente, sobre esta noite, sobre expectativas. Eleanor não conseguiu responder. Permita-me aliviar seus temores imediatamente. Henry inclinou-se para frente, olhos sérios. Este casamento é completamente nominal. Nunca, nunca a tocarei intimamente. Não compartilharemos cama. Você manterá seus aposentos. Eu manterei os meus. O alívio foi tão intenso que Eleanor sentiu tontura. Mas, então por quê? Por que casar ao invés de simplesmente adotar? Henry bebeu seu conhaque lentamente. Tentei, minha querida. Durante anos tentei. E então, ele contou tudo. As tentativas de adoção bloqueadas pela família de Caroline, que viam qualquer herdeiro não sangue como insulto à memória dela. Os primos gananciosos que contestaram cada movimento legal. As leis arcaicas que favoreciam parentesco de sangue acima de tudo mais. Meu título, Duque de Silvermere, está vinculado à propriedade. Passará automaticamente para Alexander, meu sobrinho, o herdeiro masculino mais próximo. Não posso mudar isso. Henry gesticulou ao redor. Mas isto, minha fortuna pessoal, 200.000 libras em fundos, mansões em Derbyshire e Londres, investimentos, joias não vinculadas ao título, tudo isso posso deixar para quem desejar. E você deseja deixar para mim? Sim, porque vi bondade genuína em você. Porque vê necessidade onde outros veem inconveniência. Porque, dada a oportunidade, você fará bem com esta riqueza. Eleanor absorveu isso lentamente. Existe mais, Henry continuou. Testamento está sendo preparado meticulosamente. Documentação médica extensa, de múltiplos médicos independentes, atestando minha sanidade mental. 47 testemunhas de minha competência ao longo dos últimos 2 anos. Por que haverá contestações, Eleanor?
Minha família tentará quebrar o testamento. E você quer que eu esteja preparada. Quero que esteja blindada. Henry reabasteceu suas taças. Por isso as lições matinais, administração de propriedades, finanças, leis. Por isso Victoria está treinando você implacavelmente em comportamento social. Quando eu partir, você precisará defender sua posição sozinha. Por quanto tempo? Eleanor perguntou suavemente. Quanto tempo os médicos lhe dão? 10 a 12 meses. Talvez menos. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas pragmatismo. Pretendo usar cada dia ensinando-lhe tudo o que pode precisar. E em troca, você me dará companhia, conversação, uma razão para acordar de manhã, além de esperar pelo fim. Era, Eleanor compreendeu, um acordo extraordinariamente honesto. Você me deu vida, ela disse calmamente. Uma vida além da ruína que enfrentava. Isto é presente maior do que qualquer quantia de dinheiro. Você me deu propósito, Henry replicou. Nos últimos 7 anos tenho existido meramente. Com você aqui, tenho razão para viver meus últimos meses completamente. Acredite, minha querida, você me deu presente igualmente valioso. Eles brindaram silenciosamente, duas almas improváveis unidos por necessidade, mas encontrando algo inesperadamente próximo a respeito mútuo. Quando Eleanor finalmente retornou aos seus aposentos perto da meia-noite, deitou-se na enorme cama como mulher casada, mas não tocada, duquesa, mas não amante, e pela primeira vez em semanas, dormiu profundamente. No corredor de fora, Alexander permaneceu nas sombras, tendo ouvido parte da conversa através da porta mal fechada. Seu rosto era tempestade de emoções conflitantes. Fora tão errado sobre tudo. O verão se desenrolou em Silvermere, com lentidão dourada. Junho transformou-se em julho, julho em agosto, e com cada dia Eleanor sentia-se menos como impostora e mais como parte do tecido da casa. As manhãs seguiam o ritual estabelecido. Ela acordava às 6, quando luz ainda era pérola pálida, e orvalho cobria os jardins como véu de noiva. Caminhava sozinha pelos canteiros geométricos, cheirando rosas que desabrochavam em profusão, ouvindo o canto de tordos, sentindo o mundo despertar. Às 9 encontrava Henry na biblioteca. Ele a ensinava com paciência infinita como ler livros-razão, como avaliar investimentos, como negociar com inquilinos mantendo dignidade mútua. Eleanor absorvia tudo como terra sedenta, absorvendo chuva. Você nasceu para isto, Henry comentou certa manhã, observando-a calcular rendas anuais mentalmente. A administração requerer tanto coração quanto cabeça. Muitos têm inteligência, mas não empatia. Você possui ambos. Caroline era assim, Eleanor perguntou. Henry sorriu, aquele sorriso distante que sempre surgia quando mencionava sua esposa. Caroline teria gerenciado metade da Inglaterra se lhe dessem oportunidade. Mas sociedade não permitia. Então ela canalizou tudo para Silvermere, para a caridade, para fazer diferenças pequenas, mas significativas. Você fará o mesmo, acredito, mas terá recursos que ela não teve. As tardes eram para Victoria. A cunhada de Henry mantinha padrões impiedosos. Postura perfeita, conversação apropriada, administração doméstica impecável. Mas Eleanor começou a perceber afeto genuíno sob a severidade. Você aprende rapidamente, Victoria admitiu uma tarde, depois que Eleanor gerenciou o disputado menor entre criadas com tato surpreendente. Tem instinto natural para a justiça, servirá bem como duquesa. Os jantares com Henry tornaram-se momentos que Eleanor verdadeiramente apreciava. Conversavam sobre livros, política, filosofia. Henry tratava suas opiniões com seriedade, debatia com ela como igual, corrigia delicadamente quando ela errava, mas elogiava generosamente quando acertava. Você me faz sentir jovem novamente, ele disse uma noite, como se ideias ainda importassem, como se houvesse futuro a moldar. Há futuro, Eleanor respondeu, só que não é o seu, é o meu, e você está me dando ferramentas para moldá-lo. Henry pegou sua mão através da mesa. Gesto paternal, não romântico. Filha que nunca tive, ele murmurou. É isto que você é para mim agora. Alexander retornou em agosto, sob calor opressivo que transformava os jardins em paisagem sonolenta e vibrante. Eleanor estava na estufa quando ele chegou, verificando orquídeas raras que Henry cultivava pessoalmente.
Ela o sentiu antes de vê-lo, uma mudança na qualidade do ar, uma presença à entrada. Virou-se lentamente. Ele estava diferente. Ainda alto, ainda imponente, mas a fúria que o consumira em junho havia sido substituída por algo mais comedido. Cauteloso, talvez. Quase arrependido. Lady Eleanor, ele disse formalmente. Duquesa de Silvermere, Dr. Ashworth. Silêncio tenso se esticou entre eles como arame de aço. Vim examinar Henry, Alexander finalmente disse. Exames mensais são necessários dado sua condição. Naturalmente. Ele está na biblioteca. Alexander não se moveu imediatamente. Seus olhos, tão similares aos de Henry, mas mais tempestuosos, a estudavam. Devo desculpas, ele disse abruptamente, pelo que disse em junho. Como disse, estava errado. Eleanor não esperava isso. Avaliou-o cuidadosamente. Por que mudou de opinião? Observei, falei com Victoria, com os criados, com os inquilinos. Todos falam de você com respeito, admiração até. Não é reação que manipuladora provocaria. Talvez eu seja manipuladora extraordinariamente hábil. Eleanor sugeriu, voz seca. Um músculo saltou na mandíbula dele. Então, surpreendentemente, sorriu. Apenas um breve puxar dos lábios, mas genuíno. Talvez seja, mas acredito que não. Sua crença não muda nada. Não, ele pausou, mas gostaria de começar novamente, sem acusações, sem raiva. Somos família agora. Estranhamente, Eleanor considerou. Havia sinceridade em seus olhos, mas também reserva. Ele ainda não confiava completamente nela, talvez nunca confiasse, mas estava oferecendo trégua. Trégua, então, ela concordou, mas não amizade. Ainda não, Alexander repetiu. É suficiente. Nos meses seguintes, Alexander visitou mensalmente, sempre por 2 ou 3 dias. Conduzia exames minuciosos de Henry, ajustava medicações, digital para o coração, sangria ocasional para aliviar pressão, consultava com Eleanor sobre sintomas entre visitas. Foi durante uma dessas consultas que Eleanor verdadeiramente viu Alexander pela primeira vez. Não como antagonista, mas como médico dedicado. Ele examinava Henry com gentileza inesperada, tocando o pulso do tio com reverência, ouvindo o coração com atenção absoluta, fazendo perguntas detalhadas sobre dor, fadiga, apetite. Você mantém registro excelente, Alexander comentou, examinando o diário onde Eleanor anotava medicações de Henry. Detalhado, meticuloso, melhor que a maioria dos médicos que conheço. Henry importa para mim, Eleanor disse simplesmente. Alexander olhou-a então, realmente olhou, e algo mudou em sua expressão. Surpresa, talvez. Reconhecimento. Você o ama? Não foi pergunta. Não romanticamente, mas genuinamente. Ele me salvou, Eleanor respondeu. Não apenas financeiramente. Salvou quem eu poderia ser. Como não amá-lo? Um silêncio diferente caiu entre eles. Não hostil, mas carregado de compreensão nova. Guerras napoleônicas, Alexander disse abruptamente. Servi como cirurgião nas campanhas da Península Ibérica, 1811 a 1814. Vi homens morrerem por dúzias diariamente. Aprendi que vida é frágil, que morte não respeita ranking ou riqueza. Quando retornei e soube do diagnóstico de Henry, ele pausou, engoliu. Pensei que teria anos ainda. Então sua carta chegou, falando de casamento. E pensei, bem, você sabe o que pensei. Que eu era vultura aproveitando-se de homem moribundo. Sim, ele encontrou seus olhos. Estava protegendo-o, de forma errada, mas as intenções eram boas, Eleanor sugeriu. Talvez apenas menos terríveis que imaginei inicialmente. Eleanor quase sorriu. Quase. Henry, observando a interação do outro lado da sala, permitiu-se pequeno sorriso de satisfação. Sua pupila e seu herdeiro não eram mais inimigos. Ainda não eram amigos, mas semente fora plantada. Deixe tempo fazer seu trabalho, pensou. Deixe que se conheçam sem expectativas, e então... Mas não terminava o pensamento. Mesmo em sua própria mente, parecia arrogância demais esperar que duas pessoas tão diferentes pudessem encontrar algo além de tolerância mútua. Ainda assim, um homem à beira da morte tinha direito a pequenas esperanças. Agosto trouxe calor sufocante que transformava Silvermere em estufa. O ar pesava sobre os jardins como cobertor molhado, e nem o lago oferecia alívio.
Sua superfície espelhava o céu branco quente sem uma ruga. Henry insistiu em seu passeio matinal apesar das objeções de Eleanor. Não morrerei sufocado dentro de casa. Ele declarou com teimosia que ela aprendera a reconhecer como inútil contestar. Foram para o Jardim de Rosas, a parte mais antiga da propriedade, plantada pela bisavó de Henry no século anterior. As flores desabrochavam em profusão excessiva, perfume tão intenso que causava vertigem. Eleanor estabeleceu Henry em banco de pedra sob um olmo antigo. Sentou-se ao seu lado com volume de Wordsworth. Observei e prestei atenção. Ela leu suavemente, mais como um homem voando de algo que ele teme, do que como um que buscava algo que amava. Foi então que aconteceu. Henry emitiu som estrangulado, meio gemido, meio grito sufocado. Seu rosto drenava de cor, tornando-se cinza como cinzas. A mão foi para o peito. Dedos, garras contraídas, olhos arregalados em terror primal. Henry! Eleanor deixou o livro cair, agarrando-o enquanto ele cambaleava para a frente. Henry! O que? Ele não podia falar. Apenas ofegava, cada respiração um esforço monumental. Seu corpo inteiro tremia. Eleanor gritou. Um grito agudo, desesperado, que atravessou o jardim silencioso como lâmina. Ajuda! Alguém ajude! Jardineiros apareceram correndo. Lacaios materializaram-se de lugar nenhum. Juntos carregaram Henry. Tão leve agora, Eleanor notou com terror apenas pele esticada sobre ossos, de volta para a mansão, para seus aposentos. Busquem Dr. Ashworth, Eleanor ordenou, voz surpreendentemente firme, apesar do pânico pulsando em suas veias. Mandem cavaleiro mais rápido. Digam que é urgente, o duque colapsou. Victoria apareceu, rosto pálido, mas controlado. O que aconteceu? Coração. Eleanor respondeu, ainda segurando a mão de Henry, enquanto ele era deitado na cama. Ataque ao coração deve ser. Ele não consegue respirar direito. As próximas 30 minutos foram eternidade. Eleanor permaneceu ao lado de Henry, molhando sua testa com pano frio, sussurrando tranquilizações que soavam ocas mesmo aos próprios ouvidos. Ele estava consciente, apenas mal, olhos vidrados fixos nela, como se fosse âncora impedindo-o de derivar para a escuridão. Aguente firme, ela murmurou. Alexander está vindo. Apenas aguente. Então ouviu. O trovão de cascos, gritos, portão se escancarando. Passos pesados, subindo escadas 2 degraus por vez. Alexander irrompeu no quarto como furacão, cabelos despenteados, ainda vestindo roupas de consultório, maleta médica batendo contra sua perna. Ele assimilou a cena em um relance. Foi direto para a cama. Quanto tempo atrás? Sua voz era toda profissional agora. Médico, não sobrinho. 40 minutos, talvez. Sintomas? Dor no peito, não consegue respirar direito, pele cinza, tremores. Alexander já estava abrindo a maleta, retirando o estetoscópio, frascos de medicamentos. Ouviu o coração de Henry, face ficando mais grave. Insuficiência cardíaca aguda. O coração está falhando, não consegue bombear sangue eficientemente. Ele olhou Eleanor. Preciso de água fervida, panos limpos, bacias. E você? Pode lidar com isto? Posso. O que seguiu foram 14 horas que se gravaram na memória de Eleanor como cicatrizes. Ela e Alexander trabalharam em sincronia perfeita, uma parceria nascida de necessidade urgente. Alexander administrava gotas de digital cuidadosamente medidas. Muito pouco não faria efeito, muito mataria. Eleanor segurava bacias enquanto ele realizava sangria controlada, aliviando pressão sobre o coração estressado. Ela preparava compressas frias para baixar a febre que surgia. Ele monitora pulso constantemente, contando batidas, franzindo testa ante irregularidades. Eleanor não vacilou. Quando o sangue jorrou, ela não desviou o olhar. Quando Henry gemeu de dor, ela segurou sua mão firme. Quando Alexander precisou de instrumento, ela antecipou e já estava estendendo. Você tem mãos firmes, Alexander observou em algum ponto da madrugada, voz rouca de exaustão. Maioria das pessoas desmaiaria agora. Não posso desmaiar. Eleanor respondeu simplesmente. Ele precisa de mim. Algo passou pelos olhos de Alexander, respeito relutante tornando-se admiração genuína. Às 3 da manhã, o pior passou. Henry dormia, não inconsciente, mas exausto além de qualquer coisa, medicado suficientemente para descansar.
Sua respiração ainda era trabalhosa, mas regular. Pulso fraco, mas constante. Alexander afundou em cadeira, esfregou o rosto com ambas as mãos. Eleanor permaneceu ao lado da cama, ainda segurando a mão de Henry. Ele viverá? Ela sussurrou. Por agora. Mas isto... Alexander gesticulou impotentemente. Foi grave, muito grave. Próximo ataque pode ser o último. Silêncio pesado caiu. Apenas o tic-tac do relógio, o crepitar baixo da lareira, a respiração trabalhosa de Henry. Você foi extraordinária, Alexander disse calmamente. Maioria das mulheres, inferno, maioria dos homens, teria entrado em pânico. Você manteve a cabeça. Eu estava apavorada. Eleanor admitiu, finalmente sentindo tremores pós-adrenalina começando, mas não mostrou. Manteve-se funcional. É distinção importante. Ela finalmente olhou para ele. Alexander parecia destroçado. Cabelos em pé, manchas de sangue em roupas, olheiras profundas sob olhos vermelhos. Mas havia algo diferente em como olhava para ela agora. Não hostilidade, não suspeita, parceria. Ele não é apenas transação financeira para você, Alexander disse. Não era pergunta, mas Eleanor respondeu de qualquer forma. Nunca foi. Desde a primeira conversa real ele foi mais professor, amigo, figura paterna que meu próprio pai nunca foi. Lágrimas finalmente vieram, silenciosas, escorrendo por faces exaustas. Sei que temos apenas meses, mas não estou pronta para perdê-lo. Alexander levantou-se lentamente, aproximou-se. Por um momento hesitou. Então gentilmente colocou mão no ombro dela. Conforto simples, humano. Ele tem sorte, disse suavemente, em ter você. Eleanor cobriu a mão dele com a sua, apenas por um momento. Compreensão passou entre eles, não falada, mas absoluta. Quando o sol nasceu, encontrou-os ainda lá. Eleanor sentada ao lado da cama, Alexander na cadeira próxima, ambos vigilantes, ambos exaustos, ambos unidos por algo que nenhum dos dois nomearia ainda. Henry abriu os olhos quando luz dourada tocou seu rosto. Viu Eleanor primeiro, depois Alexander. Meus dois tesouros, ele sussurrou, voz frágil como asa de borboleta. Trabalhando juntos, sabia que conseguiriam. E então, surpreendentemente, sorriu antes de derivar de volta ao sono. Eleanor e Alexander trocaram olhares. Algo havia mudado irreversivelmente naquela noite. Mas nenhum dos dois estava pronto para examinar exatamente o que era. Henry recuperou-se lentamente, mas a crise deixara marca permanente. Ele não mais caminhava pelos jardins. O máximo que conseguia era sentar-se perto da janela, olhando as rosas que não podia mais tocar. Seus movimentos tornaram-se deliberadamente lentos, como se qualquer ação rápida pudesse despedaçar algo frágil dentro dele. Eleanor adaptou-se. Trazia os jardins para dentro, jarros de flores frescas diariamente, descrições detalhadas de cada novo broto, cada pássaro avistado. Lia para ele horas a fio. Continuou as lições agora em seu quarto, ambos sentados perto da lareira, mesmo em setembro ainda quente. Alexander permaneceu em Silvermere. Não mencionou partir, e ninguém sugeriu que devesse. Ele estabeleceu consultório temporário na ala leste, atendia inquilinos gratuitamente 2 vezes por semana, mas seu foco principal era Henry. E, embora não admitisse ainda, Eleanor, ele a observava, não furtivamente, mas com crescente interesse. A forma como ela gerenciava a casa com eficiência tranquila, como tratava servos com respeito genuíno, não condescendência benevolente, como suas discussões com Henry sobre a administração de propriedades revelavam mente afiada e curiosa. Você se tornaria excelente médica, ele comentou uma tarde, encontrando-a na biblioteca estudando um de seus livros de anatomia. Eleanor levantou os olhos, surpresa. Mulheres não podem ser médicas. Não oficialmente. Mas conheci enfermeiras durante a guerra que tinham mais conhecimento e habilidade que maioria dos cirurgiões barbeiros. Preconceito não é o mesmo que inabilidade. Você acredita que mulheres deveriam poder estudar medicina? Acredito que desperdiçar talento por causa de gênero é estupidez. Ele sentou-se na poltrona oposta. Você salvou a vida de Henry naquela noite tanto quanto eu. Suas observações, sua calma sob pressão, suas mãos firmes. Essas são qualidades que nenhuma escola médica pode ensinar. Você nasceu com elas. Eleanor não soube como responder.
Ninguém jamais validara suas capacidades intelectuais desta forma. Agradeço por dizer isso. Ela finalmente murmurou. É verdade. Não é cortesia vazia. Alexander pausou, algo passando por seu rosto. Preciso pedir desculpas novamente. Não apenas pelo que disse em junho, mas pelo que pensei. Você é extraordinária, Eleanor. Perdoe-me por ter sido cego demais para ver inicialmente. Antes que Eleanor pudesse responder, passos rápidos ecoaram no corredor. Victoria apareceu à entrada, rosto incomumente perturbado. Lord Pemberton chegou, ela anunciou, com advogado. Exigem ver Henry imediatamente. O estômago de Eleanor apertou. Ela conhecia esse nome. Henry o mencionara. Primo, 50 e poucos anos, sempre esperando que Henry morresse sem herdeiros para herdar parcela da fortuna pessoal. Henry está dormindo, Alexander disse, levantando-se, e não deve ser perturbado. Tentei explicar. Pemberton foi insistente. Victoria quase cuspiu a palavra. Eles desceram juntos. No hall de entrada, um homem corpulento vestindo roupas caras, mas de mau gosto, caminhava impaciente. Ao seu lado, figura magra e oleosa carregava pasta de couro. Claramente o advogado. Lord Pemberton virou-se quando eles desceram as escadas. Seus olhos varreram Eleanor com desdém que não tentou esconder. Então esta é a famosa nova duquesa, ele disse, voz escorrendo veneno. Que barganha conveniente você fez, Lady Eleanor. Ou devo dizer, Lady Hartley. Duvido que tenha direito real ao título. Eleanor sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Lord Pemberton, presumo. Henry falou de você. Estou certo que falou. Pemberton aproximou-se, claramente tentando intimidar com seu tamanho. Vim ver meu primo. Ouvi sobre seu recente episódio de saúde. Como familiar, tenho o direito de garantir que está sendo cuidado apropriadamente. Henry está sendo cuidado por médico qualificado. Alexander interveio, colocando-se entre Pemberton e Eleanor. E está descansando. Visitantes não são apropriados. Você deve ser o Dr. Ashworth. Quão conveniente estar morando aqui agora, cuidando de sua herança, sem dúvida. Pemberton sorriu, expressão desagradável. Mas minha preocupação não é com você. É com certos arranjos que Henry pode ter feito sob influência indevida. O advogado deu passo à frente, limpou a garganta. Sou Wickham, de Wickham & Associates, Londres. Fui contratado pelo Lord Pemberton para investigar a competência mental de Henry Ashworth, Duque de Silvermere, e contestar qualquer testamento preparado sob coerção ou influência imprópria de terceiros. O silêncio que seguiu era glacial. Você está acusando... Eleanor começou, mas Alexander colocou mão de aviso em seu braço. Está acusando meu tio de senilidade? Alexander perguntou, voz perigosamente baixa. Um homem que gerenciou propriedades complexas até semanas atrás, que mantém correspondência política com membros do parlamento, cuja mente é afiada como sempre foi? Mente afiada não casa com meretriz jovem o suficiente para ser bisneta. Pemberton retrucou. A menos que essa mente esteja sendo manipulada. Tudo aconteceu muito rápido. Alexander moveu-se como cobra atacando, agarrou Pemberton pelo colarinho e empurrou-o contra a parede mais próxima. O impacto fez um retrato de antepassados Ashworth tremer. Escute cuidadosamente. Alexander rosnou, rosto a centímetros do de Pemberton. Você entrará nesta casa e insulta a duquesa de Silvermere, minha tia por casamento, membro desta família, e espera que eu permita? Alexander, Victoria avisou, mas sua voz carregava aprovação. Qualquer ataque a Lady Eleanor, Alexander continuou, é ataque a esta família inteira. E se você ou seu advogado de quinta categoria tentarem contestar os desejos de um homem moribundo, baseando-se em especulação maliciosa, garanto que a família Ashworth usará cada recurso, cada conexão, cada libra de influência para destruí-lo legalmente. Compreendeu? Pemberton, rosto vermelho, assentiu rigidamente. Alexander soltou-o, deu passo atrás. Mas quando falou novamente, voz era gelo puro. Agora saia desta propriedade, e não retorne sem convite formal. Pemberton ajustou roupas com dignidade ferida, gesticulou para o advogado, mas ao passar por Eleanor, não resistiu em sussurrar alto o suficiente para todos ouvirem. Aproveite enquanto dura, meretriz. Quando ele morrer, garantirei que não receba nada. Eles partiram em carruagem no mesmo estilo dramático que chegaram.
Silêncio caiu sobre o hall. Então Victoria, surpreendentemente, começou a rir. Riso baixo, genuinamente divertido. Bem, ela disse. Isso foi inesperado e profundamente satisfatório. Eleanor tremia, não de medo, mas de raiva e algo mais. Choque, talvez, de que Alexander a defendera tão feroz e publicamente. Você não precisava... Ela começou. Precisava. Alexander a cortou, virando-se para encará-la. Você é família. Família protege a si mesma. Algo passou entre eles. Algo elétrico, carregado, impossível de nomear. Ele tentará novamente, Eleanor disse calmamente, contestar o testamento. Pemberton não é tipo que desiste. Deixe que tente. Alexander estava calmo agora, médico analítico retornando. Henry preparou meticulosamente. Documentação médica extensa de múltiplos médicos independentes. Testemunhas de sua competência mental. O testamento é a prova de contestação. Nada é completamente a prova de contestação, Victoria observou pragmaticamente. Mas está tão próximo quanto humanamente possível. E agora que Alexander a defendeu publicamente, Eleanor, sociedade entenderá que você tem suporte da família. Eleanor processou isso. Em poucas semanas, passara de intrusa a alguém que o herdeiro ducal defenderia fisicamente. Quando subiu para verificar Henry, ainda dormindo, graças a Deus, sem saber do confronto, sentou-se perto da janela e olhou os jardins. Escolha estava sendo feita sem que ela escolhesse ativamente. Alexander e ela estavam sendo empurrados juntos pelas circunstâncias, por inimigos em comum, por Henry silenciosamente orquestrando mesmo de seu leito de convalescente. E a parte assustadora, ela não estava totalmente certa de que se importava. Setembro trouxe primeira névoa de outono, véus prateados enrolando-se através dos jardins de Silvermere ao amanhecer. Eleanor começou a caminhar mais cedo ainda, às 5:30, quando o mundo estava suspenso entre noite e dia, quando podia pensar sem interrupção. Mas descobriu que não estava mais sozinha. Alexander começara a se juntar a ela, aparecendo silenciosamente das sombras do terraço, caindo em passo ao seu lado sem palavras necessárias. Caminhavam através da névoa como fantasmas, respirações visíveis no ar frio, apenas o som de cascalho sob seus pés. Foi durante uma dessas caminhadas que Alexander finalmente falou sobre a guerra. Península Ibérica. Ele começou abruptamente, olhos fixos adiante. 1811 a 1814. Eu tinha 28 quando fui. Pensei que salvaria vidas, praticaria medicina nobre. Em vez disso, aprendi a amputar membros em menos de 5 minutos, a decidir quem viveria e quem morreria, porque não havia tempo ou recursos para todos. Eleanor caminhou em silêncio, sentindo que ele precisava dizer isso. Homens morriam gritando por suas mães. Meninos, alguns com 16, 17 anos, entravam em choque e nunca saíam. Infecções matavam mais que balas. E no final, quando Wellington triunfou e todos celebraram, eu apenas sentia vazio, como se tivesse deixado parte essencial de mim enterrada em solo estrangeiro. Por que está me contando isso? Eleanor perguntou suavemente. Porque quando quase perdemos Henry, aquela noite, pela primeira vez desde que voltei, senti algo além de vazio. Medo, sim, desespero, mas também propósito. E você estava lá, não entrando em pânico, apenas sendo forte. E percebi que não estava sozinho mais. Ele parou, virou-se para encará-la. A névoa os envolvia e isolava, criava bolha privada no mundo. Você me fez sentir novamente, Eleanor. Não sei se isso é presente ou maldição. Eleanor não sabia o que responder. Em vez disso, fez algo instintivo. Estendeu a mão, tocou a dele brevemente. Apenas contato humano simples, reconhecimento compartilhado de que sobreviveram algo juntos. Alexander olhou suas mãos juntas, algo intenso passando por seu rosto. Então, lentamente entrelaçou seus dedos. Permaneceram assim enquanto o sol começava a romper a névoa, pintando tudo de rosa e ouro. As semanas seguintes estabeleceram um novo ritmo. Eleanor e Alexander trabalhavam em parceria, administrando Silvermere, enquanto Henry recuperava forças lentamente. Juntos, inspecionaram cottages de inquilinos, identificaram reparos necessários. Juntos, revisaram livros-razão, planejaram investimentos e descobriram que trabalhavam extraordinariamente bem juntos. Você está certa, Alexander admitiu uma tarde, revisando suas análises financeiras.
Investir em maquinário agrícola aumentará a produtividade em 30%. Não pensei nisso. E você está certo, Eleanor contra-argumentou, que precisamos melhorar sistema de drenagem antes do inverno. Conhecimento médico de saneamento faz diferença. Henry observava suas discussões com satisfação crescente. Uma tarde, quando Eleanor trouxe seu chá, ele comentou: "Vocês dois são formidáveis juntos, complementares. Você tem empatia e visão ampla. Alexander tem precisão e conhecimento técnico. Silvermere prosperará sob administração conjunta." "Henry", Eleanor disse cuidadosamente, "o que você está planejando?" Ele sorriu, aquele sorriso de quem sabe mais que compartilha. "Apenas observando possibilidades, minha querida. Apenas observando." Em meados de outubro, Alexander pediu a Eleanor para acompanhá-lo na clínica médica semanal. Ela hesitou. Senhoras não participavam de consultórios médicos, mas curiosidade venceu. O que testemunhou transformou algo dentro dela. Alexander com inquilinos era completamente diferente de Alexander com aristocracia. Gentil com crianças assustadas, paciente com idosos confusos, respeitoso com mulheres hesitantes. Tratava todos com dignidade igual, não importando o status social. Eleanor encontrou-se ajudando instintivamente. Acalmava crianças enquanto Alexander examinava. Segurava mãos de mulheres durante procedimentos dolorosos. Organizava medicamentos, mantinha registros. "Você é natural nisso", Alexander disse no fim do dia, observando-a limpar a sala com eficiência. "Gosto de sentir-me útil, de fazer diferença tangível. Você faz." Ele pausou, escolhendo palavras cuidadosamente. "Eleanor, há escola em Londres que treina enfermeiras. Não oficialmente, mas, se você quisesse, após Henry, poderia estudar lá, usar suas habilidades adequadamente." Eleanor olhou-o, surpresa pela segunda vez. "Você defenderia isso? Uma duquesa trabalhando como enfermeira? Defenderia você fazendo o que a torna feliz e usa seus talentos. Posição social não deveria ser prisão." Algo mudou nos olhos de Eleanor. Não amor ainda, mas início dele. Admiração profunda por homem que a via não como ornamento, mas como pessoa capaz de agência própria. A conversa aconteceu perto do final de outubro, após jantar particularmente agradável, onde os três haviam rido genuinamente de anedota de Henry sobre juventude indiscreta. Henry pediu a Alexander para permanecer após Eleanor se retirar. Quando estavam sozinhos, cigarro e conhaque entre eles, o duque idoso foi direto ao ponto. "Você a ama?" Alexander quase deixou cair o copo. "Tio Henry, não negue. Observei vocês dois por meses. A forma como a olha quando pensa que ninguém nota. Como encontra razões para estar perto dela. Como defende cada opinião dela nas discussões." Alexander afundou na cadeira. Passou mão pelo cabelo. "Isto é seu plano desde o início, não é? Não apenas salvá-la, mas você precisa de alguém forte", Henry disse calmamente. "Alguém que não se intimide com sua inteligência ou arrogância ocasional. Alguém que compreenda a dor porque vivenciou a própria. Eleanor é todas essas coisas. E ela? É peão em seu jogo de xadrez? Ela precisa de alguém que a respeite, que valorize sua mente tanto quanto qualquer outra coisa. Alguém que a veja como igual. Você é esse alguém, Alexander. Você está manipulando ambos. Estou criando oportunidade", Henry corrigiu. "Se não há sentimentos genuínos, nada acontecerá. Mas se há..." Ele deixou a implicação suspensa. Alexander sentou-se em silêncio por longo tempo. "Ela é extraordinária", ele finalmente admitiu baixo. "Inteligente, corajosa, compassiva. Quando a vi naquela primeira manhã em junho, estava cego de fúria. Agora não consigo imaginar Silvermere sem ela. Não consigo imaginar minha vida sem ela. Então, quando eu partir..." "Não", Alexander cortou. "Não enquanto você viver. Seria traição a você, a ela. Não importa o que sinto." Henry sorriu, triste, mas orgulhoso. "Honra. É por isso que Caroline teria amado você também." Ele pausou. "Mas Alexander, quando meu tempo vier e virá, ambos sabemos, não desperdice oportunidade por culpa mal orientada. Eu terei ido para reunir com Caroline. Vocês dois terão vida inteira pela frente. Prometa-me que considerará." Relutantemente, Alexander assentiu. "Considerarei, mas não prometo nada mais." "É suficiente." Eleanor, parada no corredor do lado de fora,
Não ouvira a conversa completa, mas ouvira o suficiente. Coração batendo irregularmente, retornou silenciosamente aos seus aposentos. Deitou-se na cama, olhando as sombras dançarem no teto, processando. Alexander a amava. Henry orquestrara tudo desde o início. E ela, o que sentia? Respeito, certamente. Admiração por suas habilidades, sua compaixão, grata pela defesa que ele oferecera. E quando ele sorria, aqueles sorrisos raros que transformavam seu rosto sério, algo dentro dela aquecia. Mas amor, não tinha certeza. Nunca amara romanticamente antes. Não sabia como seria. Apenas sabia que a presença de Alexander fizera Silvermere sentir-se menos como prisão dourada e mais como lar. E talvez, apenas talvez, isso fosse início de algo que poderia crescer, se o tempo permitisse. Se Henry vivesse tempo suficiente para vê-los encontrar em seu caminho, e se ela pudesse aprender a confiar em sentimentos novos e assustadores que começavam a florescer em coração que pensara estar congelado para sempre. Final de outubro trouxe primeira geada. Eleanor acordou uma manhã e encontrou os jardins transformados. Cada folha, cada galho delineado em cristais de gelo, o mundo inteiro parecendo feito de vidro delicado. Henry insistiu em ser levado até a janela para ver. Sentou-se envolto em mantas, respiração formando névoa tênue, olhos absorvendo a beleza invernal com intensidade de alguém sabendo que poderia ser a última vez. Caroline amava manhãs assim, ele murmurou. Dizia que eram como se Deus tivesse embrulhado o mundo em papel de seda para presente. Eleanor sentou-se ao seu lado, pegou sua mão. Estava tão fina agora, pele translúcida revelando cada veia, cada tendão. Conte-me sobre ela, pediu suavemente. Sobre como se conheceram. Henry sorriu, olhos ficando distantes com memória. Eu tinha 23, ela 20. Piquenique campestre organizado por família dela. Eu estava sendo presunçoso, pontificando sobre política com certeza apenas juventude permite. Caroline ouviu por 5 minutos, então interrompeu e sistematicamente desmontou cada argumento que fiz. Ele riu baixinho, depois tossiu. Fiquei deslumbrado, mortificado, mas deslumbrado. Ninguém jamais me desafiara assim. Pedi para cortejá-la naquela mesma noite. Ela disse que precisava pensar sobre isso. Não ia aceitar apenas porque eu era duque. Fez-me trabalhar por 6 meses inteiros antes de concordar em casar. 40 anos. Eleanor sussurrou. 40 anos de felicidade. Nem todo dia foi feliz. Henry corrigiu. Tivemos discussões, desentendimentos. Mas mesmo nos piores dias nunca duvidei que ela era minha parceira. Minha igual. Minha melhor metade. Ele virou-se para Eleanor, olhos súbita e alarmantemente lúcidos. É isso que quero para você. Não casamento de conveniência, não transação, mas parceria verdadeira, com alguém que vê quem você realmente é. Henry, Alexander, ele disse simplesmente. Não finja que não sabe. Vi como olham um para o outro. Eleanor corou, incapaz de negar. Você ainda vive. Seria impróprio. Seria prático. Henry interrompeu gentilmente. Minha querida Eleanor, tenho talvez dias, não semanas. Não desperdicem tempo em luto performativo quando poderiam estar construindo o futuro. Não posso pensar em futuro quando o presente está... Ela não conseguiu terminar. Quando o presente está escapando. Henry apertou sua mão fracamente. Mas é precisamente porque escapa que deve pensar em futuro. Você tem 18 anos, vida inteira pela frente. Não a desperdice em culpa desnecessária. Alexander foi chamado 3 dias depois. A condição de Henry deteriorara abruptamente durante a noite. Respiração trabalhosa, pulso irregular, períodos de confusão. É o fim? Eleanor perguntou quando Alexander emergiu após exame. Dias, talvez uma semana. A voz dele era profissional, mas os olhos traíam dor. Coração está falhando irreversivelmente. Posso deixá-lo confortável, mas não posso salvá-lo. Eles se sentaram juntos no corredor, ombros se tocando, unidos em antecipação do luto vindouro. Ele me deu tudo, Eleanor sussurrou. Futuro, propósito, senso de valor próprio. Como agradeço adequadamente. Vivendo bem, Alexander respondeu. Usando o que ele lhe deu para fazer diferença. É o que ele mais deseja. Passaram os próximos dias em vigília constante.
Henry deslizava dentro e fora de consciência. Momentos de lucidez vinham esporadicamente, preciosos como joias. Em um desses momentos, chamou ambos para perto. Meus tesouros, sussurrou, voz apenas sopro. Meus dois tesouros mais preciosos. Pegou as mãos de ambos, unindo-as com força surpreendente para alguém tão frágil. Eleanor, sua voz era fio de seda. Você me deu alegria quando achei que não restava nenhuma. Fez-me lembrar por que vida vale a pena. Não fui seu pai biológico, mas no coração. Você é filha que nunca tive. Seja feliz, minha querida. Seja livre. Seja extraordinária. Porque você é. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Eleanor. Alexander, Henry virou os olhos para o sobrinho. Perdoe um velho por manipulá-lo, mas não me arrependo. Vi em vocês dois possibilidade de algo raro. Parceria verdadeira, respeito mútuo, talvez até amor. Cuide dela como eu não pude. E deixe que ela cuide de você. Deus sabe que precisa. Alexander não tentou esconder as lágrimas. Tio Henry, não vivam para mim. Henry interrompeu, voz ficando mais fraca. Vivam apesar de mim. Escolham-se livremente, sem culpa, sem obrigação. Apenas sejam felizes. Prometa-me. Prometemos. Eleanor sussurrou, apertando a mão de Alexander. Henry sorriu. Um sorriso de paz absoluta, de missão cumprida. Bem, então está feito. Seus olhos fecharam. Caroline, estou chegando, meu amor. Espere por mim. Ele adormeceu assim, mãos de Eleanor e Alexander ainda unidas sobre seu peito. A respiração ficou mais lenta, mais superficial. E às 3h17 da madrugada de 28 de outubro de 1815, sob luz suave de velas e com as duas pessoas que mais amava ao seu lado, Lord Henry Ashworth, Duque de Silvermere, partiu em paz. Eleanor e Alexander permaneceram assim por longo tempo, nenhum dos dois querendo soltar primeiro, nenhum dos dois pronto para enfrentar o mundo sem Henry nele. Finalmente, Alexander levantou-se, cobriu o rosto do tio com lençol de linho branco, sussurrou uma oração. Eleanor beijou a testa de Henry pela última vez, murmurando agradecimentos que nenhum ouvido vivo deveria ouvir. Quando saíram do quarto juntos, o sol começava a nascer. Um novo dia, uma nova era. E embora seus corações estivessem pesados de luto, algo mais existia também. Gratidão profunda por ter conhecido o homem que mudara ambas suas vidas de formas impossíveis de quantificar. O funeral foi magnífico e sombrio. A capela de St. Michael transbordava com a aristocracia de 3 condados, todos vestidos de preto rigoroso, todos oferecendo condolências que variavam de genuínas a perfunctórias. Eleanor permaneceu de pé ao lado de Alexander durante toda a cerimônia, véu negro cobrindo seu rosto, costas retas apesar do peso do luto. Victoria estava ao seu outro lado, presença silenciosa, mas solidária. Lord Pemberton compareceu naturalmente, com expressão que tentava parecer triste, mas não conseguia esconder completamente a especulação gananciosa. Observava Eleanor e Alexander com olhos calculistas, claramente já planejando seu próximo movimento legal. O enterro aconteceu no cemitério familiar nos jardins de Silvermere, onde Caroline já descansava há 7 anos. A lápide de Henry seria simples, como ele pedira. Henry Ashworth, Duque de Silvermere, 1737-1815. Amou bem, viveu com honra, partiu em paz. Quando a terra foi jogada sobre o caixão, Eleanor sentiu algo dentro dela se partir e simultaneamente se fortalecer. Luto e libertação, tristeza e gratidão, tudo misturado em emoção complexa demais para nomear. A leitura do testamento aconteceu uma semana depois, no escritório de Morrison, Harrison & Associates, em Londres. A sala era toda mogno escuro e livros de lei, cheirando a fumo de charuto e papel velho. Presentes estavam Eleanor, Alexander, Victoria, Lord Pemberton com 2 advogados, diversos membros distantes da família Ashworth e o próprio Sr. Morrison, advogado idoso com cabelos brancos e olhos aguçados que não perdiam detalhes. Senhoras e senhores, Morrison começou, voz carregando autoridade de décadas de prática. Estamos aqui para executar a última vontade e testamento de Lord Henry Ashworth, Duque de Silvermere, preparado em 10 de junho de 1815 e testemunhado adequadamente por 5 indivíduos independentes. Ele abriu o documento e começou a ler. As disposições iniciais eram esperadas,
pequenas somas para servos leais, doações para a caridade, objetos pessoais para amigos. Então chegou às provisões principais. Para meu amado sobrinho, Dr. Alexander Ashworth, lego o título de Duque de Silvermere, com todas as terras vinculadas, totalizando 12.000 acres, Silvermere Manor e todas as estruturas associadas, rendas derivadas do ducado, estimadas em 8.000 libras anuais, e responsabilidade de manter o legado da família Ashworth com honra e compaixão. Alexander não demonstrou surpresa, sabia que o título viria automaticamente. Para minha amada esposa, Eleanor Hartley Ashworth, Duquesa de Silvermere, lego minha fortuna pessoal em fundos do governo, totalizando 200.000 libras, Hartfield Manor em Derbyshire, com todas as terras associadas, residência em Belgrave Square, Londres, todas joias não vinculadas ao título ducal e rendas vitalícias de 6.000 libras anuais. Murmúrios percorreram a sala. Era fortuna substancial, mas Morrison não terminara. Além disso, continuou voz ficando mais forte para sobrepujar as conversas, nomeio Lady Eleanor Ashworth como executora de todas as propriedades Silvermere por período de 10 anos, com autoridade para tomar decisões administrativas em conjunto com o novo duque. Nenhuma venda de terra, nenhum investimento maior, nenhuma mudança estrutural na administração da propriedade poderá ser realizada sem aprovação conjunta de ambos. Silêncio absoluto. Então, Pemberton explodiu. Isto é ultraje. Uma mulher, uma menina, com controle sobre propriedade ducal é absurdo, é perfeitamente legal. Morrison cortou friamente. Como verão na documentação extensa que preparei, Lord Ashworth estava em plena posse de suas faculdades mentais, como atestado por 4 médicos independentes ao longo de 2 anos. 47 testemunhas podem atestar sua competência. Que as provisões, embora incomuns, estão completamente dentro de seus direitos legais. Contestarei isso. Pemberton estava vermelho. Influência indevida, manipulação. Conteste à vontade. Morrison replicou, totalmente impassível. Mas devo informá-lo de cláusula adicional. Qualquer contestação do testamento que falhe resultará em toda a fortuna pessoal sendo doada para a Oxford University. Lord Ashworth foi muito claro. Suas disposições serão cumpridas como escritas, ou beneficiarão educação ao invés de parentes gananciosos. O silêncio que seguiu era mordaz. Morrison continuou lendo. Provisões menores, explicações detalhadas, salvaguardas legais. Mas Eleanor mal ouvia. Sua mente girava processando implicações. 200.000 libras, propriedades, independência financeira completa. E mais, poder real sobre Silvermere, parceria forçada com Alexander que garantia que ela não seria marginalizada. Henry não apenas salvara ela, dera-lhe ferramentas para moldar o próprio futuro. Quando a leitura terminou, Pemberton saiu furioso, advogados seguindo como sombras oleosas. Outros parentes dispersaram-se murmurando, alguns descontentes, outros curiosamente respeitosos. Eleanor, Alexander e Victoria permaneceram. Bem, Victoria finalmente disse, quebrando o silêncio. Henry sempre teve talento para dramático, mesmo de além-túmulo. Eleanor começou a rir, não histeria, mas alívio genuíno. Alexander juntou-se, então Victoria, e por momento compartilharam leveza que não sentiam há semanas. Ele nos amarrou juntos, Alexander observou olhando Eleanor. 10 anos de tomada de decisão conjunta, sabendo perfeitamente bem que teríamos que aprender a trabalhar como parceiros, Eleanor completou. Não apenas colegas, mas iguais verdadeiros. Foi sempre o plano dele, Victoria disse suavemente, desde o primeiro dia. Dar a você segurança, Eleanor, e dar a você, Alexander, razão para permanecer em Silvermere, ao invés de fugir para suas clínicas em Londres. Forçá-los a construir algo juntos. Velho manipulador, Alexander murmurou, mas havia afeto profundo na voz. Velho sábio, Eleanor corrigiu. A primavera de 1816 chegou com explosão de vida. Após meses de luto invernal, os jardins de Silvermere despertaram em profusão de cores, narcisos amarelos, tulipas carmesim, cerejeiras derramando pétalas como neve perfumada. Eleanor havia mudado visivelmente, não mais a menina assustada de um ano atrás. Aos 19 anos,
movia-se com confiança nascida de propósito. Vestia-se elegantemente, mas praticamente. Sedas em tons vibrantes, cabelos arrumados com simplicidade moderna. Quando falava, servos ouviam. Quando decidia, coisas aconteciam. O período oficial de luto terminara em março. Eleanor removeu o preto, mas manteve fita cinza discreta no pulso, lembrança privada de homem que mudara tudo. E Silvermere prosperava sob administração conjunta. A escola para filhos de inquilinos que Henry mencionara tornou-se realidade. Cottage antigo foi reformado, transformado em sala de aula luminosa, onde 40 crianças aprendiam leitura, escrita, aritmética básica. Eleanor visitava semanalmente, frequentemente ensinando pessoalmente, deliciando-se com olhos ávidos de crianças famintas por conhecimento. Você é natural com eles, Alexander observou, observando-a explicar frações usando maçãs. Paciente, mas firme, porque vejo a mim mesma neles. Eleanor respondeu. Fome por aprender, impedida por circunstâncias. Se posso mudar isso para alguns, 15 cottages de inquilinos foram reparados, telhados substituídos, chaminés reconstruídas, pisos de terra batida cobertos com tábuas adequadas. Eleanor inspecionava cada um pessoalmente, fazendo lista de necessidades, alocando recursos. Senhora Duquesa se importa. A senhora Millbrook, esposa de fazendeiro, disse com lágrimas nos olhos. Não apenas fala. Age. O sistema de esgoto foi modernizado, seguindo o conhecimento médico de Alexander sobre saneamento. Casos de febre tifoide diminuíram dramaticamente. Maquinário agrícola novo, uma debulhadeira mecânica, arados aprimorados, aumentou produtividade em 30%. E, diferentemente de proprietários gananciosos, Eleanor e Alexander aumentaram salários dos trabalhadores. Produtividade maior deveria beneficiar aqueles que produzem, Eleanor argumentou quando o administrador questionou. Não apenas proprietários. A clínica médica semanal de Alexander expandiu. Ele atendia gratuitamente, mas Eleanor estabeleceu sistema onde aqueles que podiam contribuíam pequenas quantias, não caridade, mas pagamento justo por serviços. Restaurava dignidade. Trabalhavam em sincronia perfeita. O que Eleanor via com coração, Alexander implementava com precisão. O que Alexander analisava tecnicamente, Eleanor humanizava. Somos bom time, ele comentou uma noite, revisando conquistas de 6 meses. Somos, Eleanor concordou. E então, mais quietamente, Henry sabia que seríamos. Olhares se encontraram, carregados com tudo não dito. A família de Eleanor foi estabelecida em Bath em casa confortável. Eleanor visitava mensalmente, mantinha correspondência semanal. Richard, surpreendentemente, parara de jogar, ou ao menos reduzira dramaticamente. Com mesada controlada e ausência de tentação londrina, estava melhor. Não reabilitado, mas funcional. Sarah recuperara saúde e ânimo. Cuidava de pequeno jardim, participava de sociedade de caridade local. Quando abraçou Eleanor durante visita de março, sussurrou: Você salvou todos nós. Minha menina extraordinária. Charlotte, agora 14 anos, estudava com tutora particular. Lia latim, estudava história, tocava pianoforte. Tinha futuro que fora impensável um ano atrás. Grace, aos 8, era selvagem e feliz. Aulas de dança, francês, equitação. Quando Eleanor visitava, corria e pulava em seus braços, gritando histórias sobre tudo o que aprendera. Você fez isto, Alexander disse, observando a cena durante visita conjunta. Deu-lhes futuro. Henry fez isto, Eleanor corrigiu. Eu apenas garanti que não fosse desperdiçado. A sociedade local gradualmente aceitara Eleanor. Inicialmente houve escândalo, duquesa de 18 anos, que casara com homem 60 anos mais velho. Obsceno, mas comportamento irrepreensível de Eleanor, trabalho genuíno que fazia, respeito que inspirava, lentamente mudaram opiniões. Lady Eleanor é reformadora. Lady Pemberton, não relacionada ao Lorde Odioso, felizmente, comentou em chá. Não apenas brinca de caridade, muda vidas realmente. Convites começaram a chegar. Jantares, bailes, eventos sociais. Eleanor aceitava seletivamente, sempre acompanhada por Victoria ou Alexander, sempre comportando-se impecavelmente. Durante baile em maio,
Eleanor dançou valsa com Alexander pela primeira vez. Música de Strauss enchia o salão, velas multiplicadas em espelhos criando galáxia de luz. Você aprendeu a dançar, Alexander observou, guiando-a suavemente. Victoria insistiu. Disse que duquesa que tropeça é motivo de fofoca por meses. Ele riu. Sou um raro rico que fez algo flutuar no peito de Eleanor. Estou feliz que aprendeu, disse mais quietamente. É agradável. Eleanor concordou, consciente de como perfeitamente se encaixavam, de como mão dele em suas costas queimava mesmo através de camadas de seda e luvas. Quando música terminou, permaneceram parados por momento, a mais que necessário. Então alguém tossiu discretamente. Realidade intrudiu, separaram-se. Mas algo mudara. Linha invisível fora cruzada, e ambos sabiam. Tarde de final de abril, Eleanor estava no jardim de rosas que Henry tanto amara. O ar estava carregado com perfume de centenas de flores desabrochando. Carmesim profundo, rosa delicado, branco puro, amarelo manteiga. Abelhas zumbiam perezosamente. Borboletas dançavam entre pétalas. Ela usava vestido de musselina lavanda, cabelos presos frouxamente, alguns cachos escapando para emoldurar o rosto. Parecia jovem. Era jovem, apenas 19, mas havia algo intemporal em sua postura, na forma como tocava pétalas de rosa, como se cada uma fosse preciosa. Sabia que o encontraria aqui. Eleanor virou-se. Alexander aproximava-se pela alameda de cascalho, vestido informalmente para ele, sem casaco, mangas arregaçadas, cabelos ligeiramente despenteados pelo vento. Olhos cinza azulados refletiam o céu da tarde. É onde me sinto mais próxima dele, Eleanor admitiu. Henry amava estas rosas. Dizia que Caroline as plantara, que cada flor carregava pedaço de sua alma. Ele estaria orgulhoso, Alexander disse, parando ao seu lado. De tudo que você construiu, de quem se tornou. Somos tudo o que construímos juntos. Eleanor. Seu nome em seus lábios soou diferente. Carregado, intenso. Preciso dizer algo. E você pode me interromper, pode me dizer que é cedo demais, que é inapropriado, mas não posso continuar sem falar. Ela virou-se completamente para encará-lo, coração acelerando. Alexander respirou fundo, como se preparando para a cirurgia delicada. Em junho passado, quando o vi pela primeira vez, pensei que era caçadora de fortunas. Estava tão errado que é quase engraçado agora. Levou uma noite, uma única noite salvando Henry juntos, para começar a ver quem realmente é. Ele deu passo mais perto. Você é mais forte que qualquer pessoa que conheci, mais inteligente que a maioria dos homens em Oxford, mais compassiva que santos que a igreja canoniza. Você enfrenta injustiça sem recuar, debate investimentos com compreensão que estudei anos para desenvolver, trata inquilinos com dignidade que a aristocracia raramente mostra. Outro passo. Você fez meu tio feliz quando ninguém mais podia. Deu-lhe propósito em meses finais e para mim, pausa, voz ficando rouca. Você me fez questionar tudo o que acreditava sobre mim mesmo, sobre o mundo, sobre o que é possível quando duas pessoas trabalham juntas. Ele estava diante dela agora, tão perto que Eleanor podia ver reflexos dourados em seus olhos cinzentos, podia contar cada cílio. Amo você, Eleanor Hartley Ashworth, não por obrigação a meu tio, não por conveniência, não porque administrar Silvermere juntos faz sentido prático, embora faça, mas porque quando acordo de manhã, primeiro pensamento é, será que ela caminhará nos jardins hoje? Porque quando leio algo interessante, quero compartilhar com você antes de qualquer outro, porque sua risada faz dias sombrios parecerem luminosos, porque não consigo imaginar meu futuro sem você nele. Eleanor não conseguia respirar. Coração batia tão forte que certamente ele podia ouvir. Sei que período de luto oficialmente terminou, mas sociedade ainda espera que esperemos mais. Sei que pode não sentir o mesmo. Tenho sido brusco, arrogante frequentemente. Disse coisas terríveis quando nos conhecemos. Mas quando chegar a hora certa, se você me quiser, eu me ajoelharia agora e pediria sua mão. Ele pegou suas mãos, entrelaçou os dedos com os dela. Não para controlar você, não para ter acesso à sua fortuna. Tenho a minha. Não para prender você em papel de esposa ornamental, mas porque quero construir vida com você. Parceria verdadeira.
onde tomamos decisões juntos, onde debatemos e discordamos e encontramos soluções, onde você persegue seus interesses, medicina, educação, reforma social, e eu apoio cada passo. Alexander, Eleanor tentou falar, mas ele continuou, palavras jorrando como represa quebrada. Amo como você nunca se intimida com minha arrogância. Amo como corrige meus erros sem crueldade. Amo sua inteligência que desafia a minha. Amo sua compaixão que humaniza minha precisão técnica. Amo como você me faz querer ser melhor. Finalmente parou, respirando pesadamente, vulnerável de forma que Eleanor nunca vira. Silêncio caiu, quebrado apenas por canto distante de rouxinol e sussurro de brisa através das rosas. Então Eleanor falou, voz tremendo mas firme. Quando você entrou naquela sala de café em junho, pensei que era monstro, arrogante, cruel, julgador. Levou meses para ver além da raiva. Ela apertou suas mãos, mas quando finalmente vi homem que carrega dor de guerra, mas ainda escolhe curar. Vi alguém que ama seu tio tão profundamente que atacou percebendo ameaça. Vi médico brilhante que trata fazendeiros pobres com o mesmo respeito que duques. Vi parceiro que valoriza minhas opiniões, que debate comigo como igual, que nunca tentou diminuir minha inteligência ou ambições. Lágrimas começaram a escorrer, mas ela sorriu. Também te amo, Alexander Ashworth. Acho que comecei naquela noite quando salvamos Henry juntos, quando poderia ter me desprezado, mas escolheu me ver realmente. Amo como você desafia meus pensamentos, como não tem medo de discordar, como me faz mais aguçada apenas tentando acompanhar você. Amo como você se importa profundamente, mas esconde sob pragmatismo. Amo seus sorrisos raros que transformam seu rosto inteiro. Ela tocou sua face suavemente. Sim, quando terminar tempo apropriado, quando sociedade não tiver mais motivo para fofoca cruel, casarei com você. Por amor, somente por amor, porque também não consigo imaginar futuro sem você. Por momento, Alexander apenas olhou, como se não pudesse acreditar. Então, lentamente, dando-lhe tempo para recuar, curvou-se para frente. O beijo foi suave primeiro, questionador, reverente, como se ela fosse cristal precioso que poderia quebrar. Mas quando Eleanor respondeu, aprofundando, entrelaçando os dedos em seus cabelos, algo mudou. Tornou-se urgente, apaixonado, ano de tensão reprimida finalmente libertada. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, rostos corados, sorrindo como tolos. Henry estaria insuportavelmente presunçoso, Eleanor disse, rindo através de lágrimas felizes. Ele está, Alexander concordou, onde quer que esteja, provavelmente organizando nossa celebração nos céus. Permaneceram assim enquanto o sol descia, pintando o jardim em ouro e rosa, envolvidos por perfume de rosas que Caroline plantara e Henry amara, e que agora testemunhava um novo começo. Esperaremos 6 meses, Eleanor disse praticamente. Outubro, 1 ano após a morte de Henry. Então ninguém poderá acusar de indecência. Outubro, Alexander concordou. Parece eternidade, mas teremos toda a vida depois. Eleanor apoiou-se nele, sentindo paz profunda. Vida que escolhemos, não arranjada, não forçada, nossa. E naquele jardim perfumado, sob céu ficando púrpura, 2 sobreviventes de circunstâncias impossíveis permitiram-se acreditar em futuros felizes. Cemitério da família Ashworth, final de tarde de outubro de 1816. O sol descia lentamente, pintando lápides de mármore em tons dourados e cor de mel. Folhas de outono, carmesim, âmbar, bronze, dançavam preguiçosamente através do ar perfumado com cheiro de terra e crisântemos. Eleanor caminhava sozinha, como fazia semanalmente desde a morte de Henry. Vestia vestido de seda verde floresta, chale de lã sobre os ombros contra a brisa fresca de outubro. Cabelos presos em tranças enroladas, alguns fios escapando para beijar sua face. Parou diante da lápide de granito cinza, simples mas elegante, exatamente como Henry pedira. Ao lado, a de Caroline, juntos novamente, como sempre deveriam estar. Eleanor ajoelhou-se, colocou o buquê de rosas brancas, suas favoritas, no suporte de bronze ao pé da lápide. Tocou as letras gravadas suavemente, dedos traçando o nome dele. Oi, Henry, sussurrou como sempre fazia.
Conversava com ele ali, encontrando conforto em voz alta, mesmo sabendo que não havia resposta. Vim contar as novidades da semana. Brisa soprou, fazendo folhas sussurrarem. Eleanor sorriu levemente. A escola tem 60 crianças agora. Precisamos adicionar segunda sala. Pequena Emma, aquela que você mencionou, filha do ferreiro, está lendo Shakespeare. Shakespeare, Henry. Aos 9 anos. Você estaria tão orgulhoso. Pausou, arranjou pétalas que o vento deslocara. Clínica Médica de Alexander tratou 200 pacientes este mês. Salvamos 3 crianças de escarlatina. E o sistema de saneamento? Bem, casos de febre caíram 70%. Você estava certo sobre investir em infraestrutura. Sempre estava certo. Outro silêncio. Rouxinol cantou de árvore próxima. Minha família está bem. Charlotte quer estudar em escola para moças em Londres. Posso imaginar sua aprovação. Grace está aprendendo botânica, fascinada por plantas. Mamãe está feliz. Até papai está melhor. Não perfeito, nunca será, mas funcional. Respirou fundo, chegando ao que realmente viera dizer. Alexander me pediu em casamento. Oficialmente com anel e tudo. Ajoelhou-se no jardim de rosas. Suas rosas, Henry. E disse que me amava. E eu disse sim. Voz quebrou ligeiramente. Você estava certo. Sobre ele, sobre mim, sobre o que poderíamos ser juntos. Estava certo sobre tudo, seu velho manipulador maravilhoso. Éramos peças em seu jogo de xadrez, mas foi jogo jogado com amor, para nos dar chance de sermos felizes. Lágrimas escorriam agora, mas estava sorrindo. Vou casar com ele em 2 semanas. Na capela onde me casei com você. E sei que não é traição, porque você planejou isto, desejou isto. Você nos deu um ao outro tanto quanto nos deu qualquer coisa material. Tocou a lápide novamente, como se pudesse alcançar através da pedra fria para tocar o homem que descansava além. Era uma menina assustada quando me trouxe para Silvermere, vendida, desesperada, sem futuro. E você me viu. Não viu mercadoria, não viu transação. Viu pessoa capaz de mais, de melhor, de extraordinário. Deu-me educação, confiança, recursos. Mas mais que tudo, deu-me senso de valor próprio. Voz ficou mais firme, mais forte. Aquela noite de núpcias, quando revelou a verdade, que casamento era nominal, que estava morrendo, que me escolhera não por beleza ou juventude, mas por bondade que vira em mim. Foi meu verdadeiro começo. Não fim da liberdade, mas início. Você não me comprou. Libertou-me. Olhou para o céu onde primeiras estrelas começavam a aparecer. E agora escreverei resto da minha história. Não como vítima que foi salva, não como esposa que existiu para servir, mas como eu mesma, Eleanor Ashworth, que por acaso também é duquesa, mulher que administra propriedades, que ensina crianças, que debate política, que estuda medicina, que escolhe o próprio caminho. Levantou-se lentamente, limpou lágrimas. E farei com Alexander ao meu lado, por escolha, por amor, por parceria que você viu antes que nós víssemos. Faremos você orgulhoso, Henry, prometo isto. Beijou pontas dos dedos, tocou a lápide uma última vez. Descanse em paz com sua Caroline. Vocês dois deram amor um ao outro por 40 anos. Deram-me possibilidade de fazer o mesmo. É legado extraordinário. Virou-se para partir, então parou. Olhou para trás uma última vez. Obrigada, sussurrou. Por tudo, por acreditar em mim, por me salvar. Por me ensinar que força pode vir de lugares improváveis, por me mostrar que bondade tem poder próprio, por ser pai que o meu nunca foi, por tudo. Começou a caminhar de volta para Silvermere Manor, visível na distância contra céu crepuscular. Luzes começavam a acender nas janelas, como estrelas terrestres respondendo às celestes. E ali, parado na varanda, esperando como sempre esperava agora, estava Alexander. Quando a viu, sorriu. Sorriso que transformava seu rosto sério em algo luminoso, e começou a caminhar em sua direção. Encontraram-se no meio do caminho, como sempre fariam. Não ele vindo salvá-la, não ela dependendo dele, mas ambos caminhando um em direção ao outro, encontrando-se como iguais. Conversando com ele? Alexander perguntou suavemente, entrelaçando os dedos com os dela. Sempre. E sempre conversarei. Eleanor olhou para trás, para o cemitério onde 2 amantes de outra era descansavam juntos. Ele é parte de quem me tornei. Nunca vou esquecer isto. Nem deveria. Alexander beijou sua testa. Ele nos deu um ao outro.
É dívida que pagaremos vivendo bem, amando bem, sendo felizes. É o que ele mais queria. Caminharam de volta para a mansão juntos, passo perfeitamente sincronizado, silhuetas fundindo-se à medida que escuridão caía. 2 anos depois, primavera de 1818. Eleanor estava nos jardins de Silvermere, observando Charlotte brincar com pequena Henrietta, filha de Eleanor e Alexander, com 1 ano e meio, nomeada em honra de Henry. A menina tinha olhos cinza-azulados do pai e sorriso luminoso da mãe, rindo enquanto tentava perseguir borboletas. A escola agora tinha 100 crianças. Uma ala hospitalar fora construída, onde Alexander treinava 2 jovens em medicina. Eleanor publicara artigo em jornal Londrina sobre reforma de propriedades, causando sensação. Pene pelos seus pensamentos, Victoria disse, sentando-se ao seu lado no banco. Pensando enquanto mudou. Eleanor respondeu. 3 anos atrás estava aterrorizada, vendida sem esperança. Agora é mais poderosa que a maioria dos homens em 3 condados. Victoria terminou secamente. Duquesa efetiva, reformadora social, mãe, esposa de duque atual. E ouso dizer feliz, tão feliz que às vezes assusta, Eleanor admitiu, como se pudesse evaporar se permitir acreditar completamente. Não evaporará. Victoria apertou sua mão. Você construiu isto, cada pedaço, com inteligência, trabalho duro e aquela bondade teimosa que Henry viu desde o início. Alexander emergiu da mansão, carregando documentos, mas parou ao ver sua família nos jardins. Observou por momento, esposa, filha, irmãs de Eleanor visitando Victoria e sentiu gratidão profunda. Eleanor olhou para cima, captou seu olhar, sorriu, e naquele sorriso estava tudo: amor, parceria, futuro que construíam juntos. Ela pensava frequentemente na garota que fora. Eleanor Hartley, 18 anos, aterrorizada, mas mantendo costas retas, enquanto descia escadas para encontrar destino. Aquela garota fora corajosa sem saber, fora forte sem acreditar, fora extraordinária sem perceber. E agora, Eleanor Ashworth compreendia. Força não vem de nunca cair. Vem de levantar-se. Dignidade não vem de circunstâncias perfeitas. Vem de manter valores mesmo quando o mundo tenta destruí-los. Amor verdadeiro, não vem de contos de fadas. Vem de escolhas diárias, respeito mútuo, parceria construída pedra por pedra. Henry dera-lhe fundação, mas ela construíra casa, e era casa magnífica, cheia de amor e propósito e possibilidade infinita. Sol se pôs sobre Silvermere, tingindo pedra antiga de ouro e rosa. No cemitério, vento soprou suavemente sobre 2 lápides lado a lado, e se alguém estivesse ouvindo cuidadosamente, poderia jurar que ouvia risada suave. 2 vozes entrelaçadas, felizes, orgulhosas do legado que deixaram para trás. Porque no final amor não morre, apenas transforma-se, passa adiante, perpetua-se em formas novas e maravilhosas. E essa é a maior mágica de todas.